várias formas de você começar uma startup, né? Tem gente que monta um PowerPoint e vai atrás de investidor. Sim. Isso é uma forma super legítima. Sim. Mas no Brasil isso é difícil de funcionar. Se você está no Vale do Silício, é muito mais fácil. No Brasil, são raros os casos que você consegue convencer alguém sem ter nada. E o Deep Learning, que é muito utilizado no que a Pixforce faz, é muito aplicado para imagem, por exemplo, né? Que são dados mais complexos. Então é um aprendizado, por isso que é deep, é profundo, né? Então é uma complexidade maior de dados e ele pode ser supervisionado ou não supervisionado, ele pode ter esse acompanhamento humano ou não, né? Então quando não tem acompanhamento humano, em geral ele tem mais erro, então em geral quando você quer ter uma precisão, a gente trabalha muito com indústria 4.0, então para a gente a assertividade é muito importante. Então indo para esse conceito, né, o que é uma startup? Né? Uma startup é uma empresa de tecnologia que tem uma solução extremamente inovadora. Né? Então, se você resolve um problema com um pequeno ganho, provavelmente você não é startup. A startup ela vai ter um ganho de 10 vezes. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do B2S Podcast. Eu sou Luciano Pereira, geocientista e fundador da Business to Science e host do B2S Podcast. Nossa missão aqui é bater um papo e aprender sobre tecnologia, ciência e negócios com pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade. E nesse episódio, vamos focar em tecnologia. E tenho a honra de receber um dos grandes cases de sucesso no Brasil no universo das startups e aplicação de inteligência artificial para a indústria. Engenheiro, fundador e CEO da Pixforce, empresa de inovação multipremiado no Brasil e no exterior. Referência quando o assunto é aplicação de inteligência artificial e visão computacional. Nascido em Petrópolis, se divide atualmente entre Rio e Porto Alegre, casado e pai de 3 filhos. Daniel Moura, muito obrigado por aceitar o convite de bater esse papo aqui com a gente no B2S Podcast. Obrigado, Luciano. Prazer estar aqui contigo para bater um papo. Isso aí. Eu costumo começar, Daniel, sempre indo para a vida pessoal também um pouco. Eu acho super importante a gente entender como é a pessoa, como funciona a cabeça da pessoa, principalmente nesse mundo mais corporativo, que a gente vê muitos resultados profissionais. E eu sou muito interessado em entender ali um pouco de como funciona. É super importante a gente entender um pouquinho sobre a vida pessoal. Nos últimos episódios, eu tive a sorte, a coincidência de conversar com flamenguistas. Sei que você é vascaíno, e eu acho que nessa semana especialmente não é um tópico muito interessante para a gente começar, né? Já que a gente teve o Flamengo e Vasco, eu sou flamenguista, teve o 6-1. Então, eu não vou entrar nesse assunto, tá, com você, mas eu queria começar conversando um pouquinho sobre a sua vida, entender um pouquinho do Daniel, como que o Daniel chegou até aqui, como foi a sua trajetória, né, até chegar aí à Pixforce, do ponto de vista do que você traz, né, de referência principal na sua início aí de carreira. Legal, Luciano. Eu acho muito bom começar pelo pessoal, né? Porque por mais que muitas vezes a gente tenha essa máscara, né? Isso que a gente mostra aí pro mundo, né? O mundo profissional, a gente é um profissional, mas nós somos seres humanos e o mais importante, pelo menos para mim, são os nossos valores, aquilo que a gente vive, né? E eu prezo muito pela família. Como você bem disse, tenho 3 filhos e isso realmente é algo que eu sempre foi um sonho meu ter muito filho. Na verdade, eu queria ter mais filhos, só que aí, conforme eles foram chegando, eu tive o choque de realidade. Né? Então, 3 é um bom número. Recomendo, para quem está em dúvida, né, ter filho é muito bom. Né? Eu sei que você vai ter... Tá chegando a minha hora aí, tá chegando a minha hora. Então, é uma coisa muito que completa muito a gente. Né? O trabalho é excelente, eu amo o que eu faço, isso também é muito bom, né? Muitas vezes as pessoas pedem assim, dicas, né, de qual profissão eu vou seguir, que caminho. A primeira coisa é algo que te traga satisfação, né? Se você está feliz no que você faz, você vai ser um bom profissional e você vai ter sucesso. Né? Concordo. E o sucesso também é relativo, né? Não é só necessariamente ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, mas você ser um bom profissional, você se destacar no que você faz, é talvez o sucesso principal no campo profissional. Sim. Então,
partindo daí, né, eu, como você falou, sou de Petrópolis, daí que vem também o vascaíno, porque minha família é uma família de portugueses que vieram de Portugal no Legal. navio. Meu avô e minha avó vieram São seus avós, então é bem próximo. É, bem próximo. Eles já morreram, mas eu convivi muito com eles e tinha aquele sotaque português forte, né? E daí que veio essa paixão também pelo Vasco, né? Pela toda a família vascaína. Sim. E eu, como é que surgiu nessa questão da, talvez já indo pro tema aqui, né? Do Sim, profissional, né? Nasceu em Petrópolis, ficou lá até que... Eu fiquei até os 17 anos, 17, fui pra então? faculdade, E aí quando eu fui pra faculdade eu já queria sair de casa, eu já tinha esse plano de ir para uma universidade federal, fui para outro estado, viver uma vida totalmente minha, né? Vamos colocar assim. Eu não sei como que... Eu não sou de Macaé, né? Também interior. A gente... Acho que é um pouco similar nesse sentido. A gente que nasce em cidades do interior tem necessariamente Exatamente. de sair para uma cidade grande para poder ter acesso, né, de certa forma, a algumas coisas. Isso tem mudado, né? Agora com a tecnologia. Não, e eu sou de Petrópolis. Na época não tinha federal. Agora lá tem campus da UERJ. Outro dia eu estava passando lá, eu vi que tem uma UF lá, tem Petrópolis, né? E tem para mim. Eu também vim para fazer faculdade no Rio de Janeiro. Hoje já tem lá em Macaé e tudo mais, mas é similar nesse sentido. Então quem queria fazer federal tinha que sair, né? Então eu saí, e foi uma experiência muito boa, né? Eu recomendo também, né? Você poder ter a sua vida, ir atrás das coisas, né? Então foi muito legal. Depois, só que antes, só uma coisa que eu vou falar antes, que eu desde pequeno fui empreendedor. Eu gostava de criar, fazer negócio. A gente tinha jogo de botão, a gente montava campeonato, comprava... Mas isso é de família ou foi... Não, foi uma coisa minha. Ninguém me ensinou isso, eu gostava disso. Só que com o tempo eu fui mudando a minha visão. Então, quando eu fui para a faculdade, minha visão era seguir a carreira acadêmica. Então, mudei da água para o vinho. Fez engenharia, né? Engenharia. Eu fiz engenharia ambiental. Engenharia ambiental. Em Viçosa, Universidade Federal de Viçosa. Que na época também era um dos poucos lugares que tinha esse curso, era um curso novo. E aí eu fui para os Estados Unidos no programa da CAPES, CAPES com a Fulbright. Ainda pela graduação? Na graduação. É como se fosse um Ciências Sem Fronteiras, mas antes não existia Ciências Sem Fronteiras na época. Isso foi em 2005. Fui para a Universidade da Geórgia, voltei, me graduei. E aí, com essa visão de seguir a carreira acadêmica, eu falei, vou fazer um mestrado já de cara. Fui para a Universidade da Flórida, que é parecido com a Geórgia, são aquelas universidades estaduais americanas, são gigantes. A Universidade da Flórida tem quase 100 mil alunos, é uma coisa enorme. Fiz meu mestrado lá e aí apliquei para um doutorado. Eu já estava pronto para ir para o doutorado e aí eu tive 6 meses de gap, assim. Aí voltei para o Brasil, comecei a trabalhar e aí eu me apaixonei pelo trabalho, empreendedorismo. Eu falei, não, eu não vou fazer doutorado. Não é... Tu volta para o Brasil para trabalhar aqui, primeiramente. Eu comecei a trabalhar numa consultoria americana nos Estados Unidos, na época lá é uma empresa de Atlanta, quando eu estava na Geórgia, que é o estado, né? Então, Atlanta capital. Trabalhei nessa empresa de consultoria, depois me chamaram, voltei para o Brasil e eu tive meio que carta branca assim, para tocar a operação. E aí eu comecei a me apaixonar por... Mas essa operação no Brasil relacionada à empresa americana? À empresa americana, empresa de consultoria. E aí eu comecei a gostar, falei, pô, não vou fazer doutorado, não é isso, né? E aí também fica esse ponto, né, para nossa discussão aqui, como que é importante o autoconhecimento, né? Porque assim, eu queria fazer doutorado, mas hoje, olhando para trás, eu acho incrível, meu mestrado me ajuda muito. Mas eu não sou uma pessoa, eu irei me realizar na carreira acadêmica. Eu sou um empreendedor, está no meu sangue. Mas eu não sabia disso, né? Então eu tive que experimentar para conseguir enxergar. Eu concordo plenamente. Esse autoconhecimento é fundamental para se identificar. Primeiro, entender o que faz sentido tanto na vida profissional quanto na pessoal. E quando você consegue enxergar isso, a vida é um pouco mais fácil, porque aí você consegue realmente conciliar família, vontades pessoais com vida profissional. E a vida profissional é um pouco menos exaustiva. Acho que uma coisa que eu tenho visto muito é uma certa insatisfação das pessoas que estão trabalhando com o trabalho, né? Poxa... Reclamando, né, do trabalho. Tem uma fala que eu gosto muito do professor Clóvis de Barros, que ele fala sobre o happy hour. Da reclamação dele em falar happy hour. Porque que a hora feliz é só quando acaba o trabalho. É sexta-feira, 6 da tarde, que é happy hour. Não, exato. Essa visão, né, de caramba, vou para um trabalho que é uma coisa eu preciso fazer e não curtir aquilo. É lógico que ele está falando num certo privilégio de poder fazer coisas que são bacanas quando nós escolher isso, né? Mas eu acho que é muito importante você encontrar
o que tem a ver com o seu perfil, que passa mais leve. É lógico que tem muita coisa chata para fazer em qualquer trabalho, isso faz parte. Mas... Não tem como você ficar escolhendo só aquilo, né, que você gosta. Muitas vezes você tem que fazer o trabalho que às vezes você não quer. Exato, mas, por exemplo, é muito mais leve estar aqui numa sexta-feira gravando. Isso é o trabalho, mas faz parte do que minha personalidade e a sua também diz fazer, sabe? A gente estaria fazendo isso em outro lugar também e feliz. Então, se encontrar, eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, para definir a carreira. E eu menciono um pouco isso, olha, as decisões ficam mais fáceis, você não tem muita dúvida, olha, é isso aquilo que eu vou seguir. Eu me conheço, isso aqui também é sentido para mim, e não tem a ver, sucesso é muito relativo, como você mencionou. Mas não interessa o sucesso dos outros, o meu sucesso tem a ver com o meu perfil, e a chance de eu crescer nesse caminho vai ser maior, porque tem a ver com a minha caixa, digamos assim, com a minha maneira de ser, né? E se você se conhece, até a métrica de sucesso, né, você vai conseguir definir isso, né? O que é sucesso para mim? Não importa o que as pessoas estão dizendo, o que elas pensam, não, onde eu quero chegar. Né? Às vezes você vai abrir mão de uma carreira, a gente está falando de família, né? Às vezes você vai ter que abrir mão de alguma coisa pela sua família, mas é uma decisão pessoal que cada um tem que tomar a sua, né? Exato, e quando você tem esse autoconhecimento, essa ideia do que você busca, é mais fácil essa decisão e não olha muito para trás. Né? Tomei a decisão que tinha que ter sido tomada naquele momento, né? Então, acho que funciona muito bem. Aí você, então, volta para o Brasil trabalhando por essa empresa de consultoria americana. Isso, você volta para o Brasil em qual lugar? Eu voltei para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Aí começa a história. Por isso eu tenho a minha conexão com o Rio Grande do Sul. Minha esposa é de lá, meus filhos, 3 filhos nasceram no Rio Grande do Sul. E meu 4º filho, que é a Pixforce, também nasceu no Rio Grande do Sul. Nasceu em Porto Alegre. Então, daí que surgiu a nossa empresa lá. Ah, entendi. Agora é sua conexão com Porto Alegre, sua família toda por lá. Tu ficou por quanto tempo lá? Tu voltou pro Rio agora, voltei 2 anos atrás. Eu fiquei 10 anos no Rio Grande do Sul. Um pouquinho mais, 11 anos. E aí tive toda essa jornada, né, de trabalhar numa empresa, essa empresa americana. Depois, no meio do caminho, fundei a Pixforce. Depois eu saí dessa empresa para vir full time. A Pixforce começou a crescer, me exigir. Eu tive que tomar uma decisão, fui para a Pixforce e meus filhos crescendo, né, ao longo do caminho, né? Então a empresa crescendo, os filhos nascendo e recentemente eu voltei para o Rio. Entendi. Então você começa a empreender nessa fase ainda dentro dessa consultoria. Isso, exatamente. Comecei a ver uma oportunidade e aí que começa a história da Pixforce, porque eu estava nesse mundo da consultoria, trabalhando para grandes empresas, então a gente trabalhava para empresas como Shell, como Bayer, grandes corporações. E eu via uma oportunidade, comecei a perceber uma oportunidade na questão do processamento de imagem. E o Renato, que é o meu sócio, que é o cofundador da Pixforce, ele veio do ramo de mineração. Sim. Ele é advogado, mas ele fundou várias empresas de mineração. E ele também percebeu a mesma oportunidade, porque na mineração, ele também trabalhava muito com sensoriamento remoto, com imagens aéreas. Então, nessa época, começou a se popularizar. Isso aí por volta de 2014. Satélite, drone, todo mundo começou a falar em drone. Então, a gente começou a perceber, tem muita disponibilidade de imagem, vai ser cada vez maior, mas isso é tudo feito, o processamento é todo manual. São seres humanos, e era tudo muito caro. E a gente falou, não tem como escalar isso da forma que está sendo feito, manual. Sim. A gente tem que fazer algo diferente. E aí começou a surgir essa ideia de desenvolver algoritmos de software para processar a imagem. E você já tinha essa expertise em ciência de dados? Nessa empresa de consultoria desempenhava algo nesse sentido? Sim, a gente trabalhava com sistema de informação geográfica, com GIS, né? GIS. ArcGIS, enfim, banco de dados, mas com esse viés de imagem aérea, né? Sim. E aí eram analistas, eram muitas vezes pessoas com nível de doutorado fazendo análise de imagem, é muito caro, né? Então... essa é uma característica dessa indústria, né? Até boa parte desse público que nos ouve é um pouco com esse nível de educação, como você mencionou, é um pessoal caro.
porque é isso muito especializado. Exatamente. E que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como os profissionais hoje estão enxergando, né? E como eles devem enxergar nesse mercado de ciência de dados, porque muita coisa está mudando. Algumas áreas, isso tem evoluído muito rápido. Em outras, são um pouquinho mais conservadores, né? Como, na minha opinião, como a nossa indústria de óleo e gás, mineração. Ainda tem muita coisa nessa parte, né, de inteligência artificial, ciência de dados, começando a ser mais implementada. Mas acho que tem muito dessa relação. Os profissionais são profissionais muito... graduados normalmente, né, com conhecimento ali um pouco caro para poder começar uma indústria, né? Exatamente. E conforme o que a gente percebeu, o volume de dados estava aumentando exponencialmente. Não ia ter como você manualmente resolver esse problema. Então a gente falou, pô, a gente tem que fazer uma coisa diferente, a gente viu uma oportunidade. E na época ninguém falava em inteligência artificial, assim, era zero, né? Era realmente zero. Então no início a gente nem usava IA, a gente usava algoritmo de processamento de imagens, usava MATLAB, né, no início da PixForce, e aí a gente começou a perceber que também essas ferramentas eram limitadas. Se a gente quisesse ter algo escalável, a gente teria que ir para o chamado Machine Learning, Deep Learning. E foi numa fase, em 2010 para cá, que o Deep Learning surge. Exatamente. E que tá... Acho que é até legal a gente falar um pouquinho sobre esses conceitos, né? De inteligência artificial, Machine Learning, Deep Learning, porque... eu vejo que, assim, ao longo do tempo, a inteligência artificial já faz parte do nosso cenário desde a década de 50, né? Já é uma coisa mais utilizada, mas junto ao avanço da tecnologia e o avanço da disponibilidade de dados, né, que vem junto aí o Machine Learning e o Deep Learning. Então, se puder só trazer para a gente um pouquinho sobre esses conceitos, seria interessante, de inteligência artificial, Machine Learning, Deep Learning, algumas aplicações, por exemplo, que você utiliza na PixForce. Sim. O Machine Learning e o Deep Learning são subdivisões da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é algo maior. O Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, basicamente você ensinar a máquina através de exemplos, né? Então, tem as chamadas anotações, né? Então, você tem um conjunto de dados e você ensina a máquina o que aqueles dados estão representando. E a partir daí ele vai entender aquilo e vai conseguir replicar. Então, é como ensinar uma criança, né? Inteligência artificial imita. Digamos, o grupo. Exatamente. O Machine Learning é um subgrupo que ele aprende com os dados que ele tem. Exatamente. E o Deep Learning, que é muito utilizado no que a PixForce faz, é muito aplicado para imagem, por exemplo, né? Que são dados mais complexos. Então, é um aprendizado, por isso que é deep, é profundo, né? Então, é uma complexidade maior de dados e ele pode ser supervisionado ou não supervisionado, ele pode ter esse acompanhamento humano ou não, né? Então, quando não tem acompanhamento humano, em geral ele tem mais erro. Então, em geral, quando você quer ter uma precisão, a gente trabalha muito com indústria 4.0, então, para a gente, a assertividade é muito importante. Então, em geral, a gente tem seres humanos supervisionando, anotando as imagens e dizendo o que é cada coisa, né? A partir de um certo volume de dados, normalmente é muito alto. Para ter alta assertividade, você precisa de 10 mil exemplos, 100 mil exemplos, 1 milhão, dependendo do caso. E aí o sistema começa a ficar robusto o suficiente para operar no mundo real, né? Em resumo, então, seria inteligência artificial macrogrupo, onde você ensina a máquina a te imitar, mas ela não aprende, ela só imita. Exatamente. O Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, onde você ensina, mas ele aprende com o volume de dados que ele tem, então ele consegue, a partir daqueles dados, criar os próprios insights. E o Deep Learning, que é um outro subgrupo ainda maior, com a maior disponibilidade de dados, principalmente relacionados a dados de imagem. Já é onde o sistema, né, ele consegue pensar, até vem aí o conceito de redes neurais, né? Então utiliza redes neurais, ou seja, tentando imitar o comportamento do cérebro humano, né, para pensar. Como o ser humano pensa, né? Exato. E aí chega em insights que a gente não consegue chegar, e por isso que vai sendo mais profundo. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Isso é muito interessante porque essa é uma das questões que é muito debatida hoje, né? Que muitas vezes nem os cientistas que desenvolveram os algoritmos, eles entendem por que aquele resultado... Qual a lógica daquele... Qual a lógica, né? Então, um exemplo que o pessoal da OpenAI disse, que eu achei assim, muito intrigante, foi quando eles lançaram o ChatGPT-3, eles começaram a perceber que o modelo era muito bom para... Ele começava a responder perguntas em persa, na linguagem persa.
que é uma linguagem basicamente perdida, ninguém usa mais. Uhum. E os caras falam, pô, como? E o sistema estava cada vez melhor numa linguagem que eles nem lembravam de ter treinado aquela linguagem para persa, né? Então, às vezes, tem resultados que você nem sabe por que a máquina está sendo capaz de atingir, né? Isso é muito empolgante, ao mesmo tempo assustador, né? Quando a gente não consegue entender o que está passando ali por trás, né? Uma grande caixa preta ali, né? Do que está acontecendo. Então, perfeito. E a PixForce, então, ela surge ali com você no Rio Grande do Sul, trabalhando na empresa de consultoria, e como ela, digamos, ela vai para o mercado. Acho que queria abordar também com você o conceito de startup, já que a PixForce ela é uma startup de muito sucesso no Brasil e no exterior. Aí também eu queria que você comentasse um pouco sobre a PixForce, sobre o que a PixForce faz hoje, quais são as aplicações e as premiações que vocês vêm ganhando. Eu queria entender isso, do início da PixForce, o tamanho dela hoje, e passando por esses conceitos de startup, né, que você passou, né, com tanto sucesso. A gente começou com a gente tinha uma visão clara do um problema que a gente queria resolver, que era esse problema do processamento de imagem. E aí a gente tinha muitos caminhos a seguir, né? Normalmente, quando você começa uma empresa, você tem que definir um foco, né, para onde você vai. E aí a gente decidiu qual setor que a gente vai começar. E a gente decidiu um setor muito curioso, que é o setor florestal, de papel e celulose, que é um setor que ele é muito industrial, mas é um setor que tem muitas áreas, né? Por quê? Porque eles precisam de florestas para plantar. E a gente percebeu que ali tinha um desafio de processamento de imagem muito claro, que era o inventário florestal. Quando você planta uma floresta, você está plantando para colher daqui a 6, 7 anos. Esse é o insumo da sua fábrica, é o estoque que você tem da tua produção. E todo mundo que trabalha com indústria sabe que o estoque é muito importante, você não pode errar. Só que o inventário florestal ele era feito com amostragem, processo amostragem, igual a gente tem aí nas eleições, né? Que você tem as pesquisas, né? E hoje estatística é amostragem. Todo mundo sabe que as pesquisas têm muitos problemas, né? Sim, sim. Não é um método 100%, né? Tem erro, muito erro. E não era diferente, né? Por quê? Porque, nesse caso, normalmente a pessoa que ia fazer a amostragem, ele ia próximo da estrada. E próximo da estrada, por quê? Ninguém vai entrar lá no meio da floresta, é muito difícil. Então ele pegava algumas amostras perto da estrada e ali onde a floresta era mais vigorosa, batia mais sol e tudo mais. Lá no meio da floresta, às vezes tinha uma praga, tinha, sei lá, um vendaval bateu e caiu um monte de árvore e eles não conseguiam. Sim. Então sempre a amostragem era superestimada. O que acontecia? Em 6 anos, na hora que a fábrica precisava de madeira, estava faltando madeira. Então a gente começou a utilizar drones para fazer o sobrevoo e tinha empresas já usando drone e fazendo contagem manual. Isso já como PixForce? Como PixForce. Assim começou a PixForce. Então a gente tinha uma turma grande de pessoas que recebiam essas imagens. Teve um período que todas as áreas da Fibria, que depois virou Suzano, passavam pela PixForce. Isso aí já bem no começo da nossa empresa. Primeiro ano a gente já fechou um contrato com a Fibria. Isso que eu ia te perguntar, como que foi assim... sair da ideia, dessa fase, a gente chama de ideação, para poder já entregar rápido e precisando de capital, né? Não um tipo de negócio que você consegue fazer até porque capital. A empresa foi financiada por mim e meu sócio e a gente não tinha muito dinheiro, não tinha muito fôlego, né? A gente começou no início, contratamos as primeiras pessoas, mas isso que você está falando é importante. Existem várias formas de você começar uma startup, né? Tem gente que monta um PowerPoint e vai atrás de investidor. Sim. Isso é uma forma super legítima. Sim. Mas no Brasil isso é difícil de funcionar. Se você está no Vale do Silício, é muito mais fácil. No Brasil, são raros os casos que você consegue convencer alguém sem ter nada. São algumas fases onde os investidores entram, né? Exatamente. A gente chama dessa fase inicial aí, onde tem maior risco, mas é lógico que também tem maior ganho se aquilo der certo, né? Então, poucos investidores no Brasil que apostam nessa fase inicial, né? Exatamente. Então, e a gente sempre teve a visão de atrair investidor e tudo mais, mas a gente estava claro que, bem como você falou, se você atrai investidor no início, nessa fase de PowerPoint, tem um problema que é isso que você falou, a diluição é muito alta. O cara fala, não, eu vou botar a grana, mas eu vou ter uma participação alta. Eu não vou botar uma grana e ter 1%. Exato. Então, eu e Renato, a gente tinha estratégia, vamos
crescer um pouco, ter os primeiros clientes, aí nós vamos atrás dos investidores. Então, por que a gente foi no setor florestal? Porque a gente entendeu que ia ser rápido. A gente entendeu que existia essa demanda, a gente entendeu que tinha essa demanda do censo florestal, e ali a gente ia poder aplicar a nossa tecnologia e conseguir convencer clientes rapidamente. E deu certo. E acho uma coisa importante que você está colocando, que eu vejo... Nosso mercado amadureceu muito essa parte de startup, o ecossistema como um todo. Você mencionou o Vale do Silício, que já tem um outro ecossistema forte há muito tempo. Mas, assim, acho que eu também ouvi uma frase há um tempo atrás que eu acho muito bacana, assim, que às vezes a gente se apaixona pela solução. E a solução que você cria é uma baita solução, mas para um problema que não existe. Exatamente. Ou um problema que ninguém paga por ele. Exatamente. Então você já partiu, e aí acho que talvez tenha a outra parte muito importante, que é uma visão comercial, de entender se aquilo... Porque afinal de contas a empresa precisa de capital, precisa de receita. Entender que, olha, eu preciso, como que eu vou gerar, e só quem está disposto a pagar por isso. Né? Então vocês já começaram com essa visão. Exatamente. Isso que você está falando é fundamental, porque a melhor forma de validar o teu produto é o mercado. Você pode fazer uma apresentação e todo mundo achar o máximo, e no final, quem que vai me contratar? Quem vai assinar o cheque? Ah, não. Eu não vou, e todo mundo vai embora. Então, não adianta nada você ter uma bela história e ninguém disposto a pagar por aquilo. Sim. Então, a gente tinha essa visão clara também. E aí você mencionou duas fases interessantes. Uma da ideia e a segunda da validação. Exatamente. Né? E aí a gente pensou, não ter um investidor vai nos colocar uma pressão também para ter resultado, para buscar aquele setor que vai conseguir nos pagar. E se aquele setor está nos pagando, a gente está no caminho certo. Essa foi a nossa visão. E aí começamos, a gente também teve uma estratégia que eu acho que foi bem acertada de estar próximo a um centro de excelência. A gente começou muito próximo à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, que é uma universidade muito importante, muito top, e tem profissionais muito bons. A gente começou a atrair esses talentos. Pessoal da computação, engenharia elétrica. E esse pessoal nos ajudou. E a outra parte muito importante, para nós, uma empresa que não pode errar muito, exatamente. Né? Você trazer gente boa. Exatamente. E aí começamos com a Fibra, depois com a CMPC, que é uma empresa chilena forte lá no Rio Grande do Sul, também do setor florestal, e começamos a ter esses primeiros contratos, né? E aí você perguntou da virada de chave, né? Que momento... Até aí a gente atuava na empresa, mas quase como um investidor também, entendeu? Porque a gente não era full time, a gente tinha nossas ocupações. Que até, assim, é uma maneira de você dividir um pouco o risco, né? Exatamente. Porque se você não tem um salário, como é que você consegue investir? Né? Exatamente. Então, além do investimento, você não tem salário. O Pixforce não conseguia me pagar um salário, né? Então, a gente continuou como investidor de fora, e a virada de chave foi o setor elétrico. Isso foi muito interessante. A gente começou a se expor nesse mercado de startup, né? Então, indo para esse conceito, né? O que é uma startup? Né? Uma startup é uma empresa de tecnologia que tem uma solução extremamente inovadora. Né? Então, se você resolve um problema com um pequeno ganho, provavelmente você não é startup. A startup ela vai ter um ganho de 10 vezes. Escala, né? Uma escala de crescimento e uma escala de resolução de problema, né? Sim. Então, essa questão da contagem de árvore é um bom exemplo. A gente conseguia fazer a contagem de árvore N vezes mais rápido que um ser humano ali contando uma árvore uma a uma. Então, acho que é importante esse conceito. Startup é um conceito muito conhecido, mas também muito confundido, porque muita gente usa definições diferentes para startup. Mas eu gosto muito do seu conceito, que é uma empresa que está ligada à tecnologia, que desenvolve alguma tecnologia para poder gerar ali, resolver algum problema, e que tenha uma escala, num curto tempo, né? Exatamente. E a gente começou a entrar nesse mundo de startup, né? Também era algo novo para a gente, né? Então a gente começou a participar de hackathons, de desafios de inovação aberta. Nessa época estava começando. Hoje tem muito, né? Amadureceu muito esse mercado. Amadureceu, mas quando a gente começou lá em 2016 não tinha nada. Então a gente começou a ver, e aí a gente participou de um evento que foi bem legal, que é do pessoal da 100 Open Startups. Sim. Que hoje é bem consolidado. Na época era uma startup, ainda é uma startup, né? Mas hoje é uma empresa bem grande. Na época estava começando também. E a gente participou do primeiro evento deles, que é a chamada OI Week, Open Innovation Week. E ali a gente começou a ser abordado pelo pessoal do setor elétrico. E a gente falou, a gente não estava... Eles viram essa solução. A gente levou lá vamos apresentar o que a gente está fazendo.
Obviamente, a gente não foi lá como uma empresa do setor florestal, fomos Sim. uma empresa de imagem mostrando, a gente está fazendo isso, isso e isso. E aí o setor elétrico começou, empresas como CPFL, como CEMIG, hoje é um grande cliente nosso, começaram a ver e falaram, pô, será que isso não dá para ser aplicado no setor? E aí nós começamos e aí fechamos um primeiro contrato com a CPFL e depois começamos a enxergar, pô, esse setor de energia é um setor maior do que aquele lá. Aham. Aquele lá é bom, mas esse aqui é excelente. E aí a gente começou a colocar energia no setor de energia e a empresa começou a crescer. E aí nós viemos full time, eu e Renato. E quase imediatamente o outro setor despontou, que é o de óleo e gás. A gente fechou nosso primeiro contrato com a Shell e também foi uma chamada para startup. Foi a primeira chamada da Shell para startups no Brasil. Que legal. E qual era o problema que vocês... O problema era... Isso foi até bem interessante, porque era uma chamada um pouco ampla. Assim, eles não definiram, tem que resolver esse problema. Não, o problema para eles era se eu bem lembro, era uma chamada para inspeções de ambientes marítimos, né, áreas offshore. Sim. Era algo assim, um pouco amplo. E aí a gente teve a ideia, né, aquela cabeça de startup, né, por onde que a gente pode aplicar a nossa solução? Vazamento de óleo, né, porque o vazamento de óleo é algo visível, que uma câmera consegue identificar. Normalmente é uma grande área e é um problema que chama atenção, que todo mundo... E que não tem uma solução hoje. Uhum. Qual que é até hoje a solução do vazamento de óleo, qual que é? São pessoas que estão na plataforma ou embarcação que vê o óleo vazando. Não tem sensores. Obviamente na cabeça do poço você tem sensores e tudo mais, mas em geral o vazamento de óleo ele é identificado com o olho humano. Alguém vê que teve um vazamento. E aí a gente propôs isso, a Shell adorou, né? Foi uma disputa grande e aí fechamos o primeiro contrato com a Shell e a partir daí nossa empresa mudou completamente. Viramos uma empresa focada no setor de energia e com grandes perspectivas, grandes clientes, né? Então, pô, nessa época... O mercado de óleo e gás é um ótimo mercado em relação... É um ótimo mercado. E para uma empresa igual a nossa, na época a gente tinha 20 e poucas pessoas. Trabalhar para uma Shell é algo extraordinário. Muda o cenário da empresa. Exatamente. E a PixForce vem antes do Pix, né? O pessoal pode confundir que não é transferência de dinheiro. Né? Muita gente fala isso, fala, pô, vocês vão ter problema com o Banco Central. Eu falo, não, eles que vão ter com a gente, porque eles que copiaram a PixForce. PixForce vem de Pixel. Pixel, então o foco principal é a imagem. É a imagem, exatamente. Porque a gente escolheu esse nome, foi também... Isso é uma coisa interessante, como é que vem um nome de uma empresa, né? Uhum. Mas a gente tinha muito claro essa questão da imagem, né? A gente queria ser uma empresa e a gente percebia que a imagem ela tem muita informação, daí que vem o force, né? O poder, né? A força, né? Cada pixel tem uma quantidade de informação enorme que muitas vezes é subutilizado. Porque o olho humano não consegue perceber. Aí entra a parte do Deep Learning. A gente não consegue identificar coisas que o Deep Learning vai enxergar e que a gente não consegue entender o que é, né? E muitas vezes, exatamente, e a gente tem outro problema. A gente tem uma limitação física de tempo e espaço. Então, eu não consigo analisar muitas imagens por segundo e eu não consigo analisar uma grande área. Né? Se eu estou olhando para cá, eu não consigo olhar para cá. E a máquina não consegue olhar para cá, para cá, para cá, para cá. As associações entre elas, né? Exato. Às vezes tem clientes que... A gente trabalha hoje também muito com câmera de segurança, né? E às vezes o cliente fala, eu quero ver um problema. Não, a gente consegue ver. Não, mas aí se eu quiser o outro problema... Não, a câmera vai ver também, porque é a mesma imagem, né? Mas são 10 câmeras. Não, ela vai ver, são 100 câmeras. Aí vem a escala que você falou também, né? Sim. 1000 câmeras, tudo bem. Um ser humano, a partir da terceira câmera, ele vai começar a ter problema. Ele vai começar a olhar para cá, para cá. Embora hoje a gente está bem acostumado com tela, né? Tá vendo uma coisa e outra, mas é muito diferente. E hoje quais são as principais aplicações, assim, quais são os principais produtos e para quem vocês vendem principalmente? A gente tem 4 linhas de produto principais. Contagem, né? Então contagem é uma coisa muito óbvia, né? Você consegue contar um inventário, contar as árvores, né? Eu falei através sobre da imagem, isso, né? Através da imagem ele vai contar. Exatamente. Então você teve um case muito interessante que era a contagem de botijão de gás em um caminhão. As empresas de botijão de gás que vendem o gás envasado, normalmente elas têm que fazer uma contagem que dura 10 minutos.
Humana ali, de contar humano. uma Então por o uma. caminhão para, o cara sobe numa plataforma que tem um risco, né? O cara pode cair, tudo, ele tem um trabalho em altura, e ele fica 10 minutos contando e ele erra. Vai errar. E aí a gente colocou uma câmera, o caminhão, ele sem parar, ele passando devagarinho, a gente consegue contar e ter resultados melhores que o ser humano. Isso através de uma simples câmera de segurança Exatamente. que está ali. Uma Então, simples câmera de a segurança. PixForce, ela fornece o algoritmo ali, o Exatamente. software, onde Isso. vai dar o resultado ali através do aprendizado que ela teve a partir das imagens pretéritas, tipo isso. Isso aí. Então, a contagem, a gestão de ativos, que é uma coisa hoje que tem crescido muito para a gente. Então, você, por exemplo, a gente fez já um trabalho, um piloto, uma grande empresa aí do setor de petróleo, para ver corrosão em plataforma, né? Então, são drones autônomos que voam em volta da plataforma e a gente consegue ver corrosão. Gestão de ativos, quando você diz, das estruturas, plataforma. Exatamente. Tá. E não só no óleo e gás, né? Mas o óleo e gás eu acho que é um exemplo, pode ser uma linha de transmissão, né? Do setor elétrico. Sim. E o que a gente tem feito que é bem diferenciado, né, do mercado? Muitas vezes a gente pensa na inteligência artificial no software, né, que vai resolver tudo. Mas antes do software tem a coleta de imagem. Não adianta nada você ter... Se você tem péssimos dados, você vai ter uma péssima inteligência artificial. Esse é o mantra. Uhum. Então, o que a gente conseguiu ao longo do tempo desenvolver? Um método de coleta de dados que é repetitivo, sempre no mesmo ângulo, sempre da mesma forma. Então, você consegue, por exemplo, na questão da corrosão, você consegue ver qual que é o aumento da corrosão. Corrosão, o problema que você diz é o seguinte, tem uma plataforma, aí você tem ali a planta da plataforma, os pilares que sustentam ela, metálicos, e tem né? corrosão ali embaixo. Exatamente. E aí você coleta essas imagens via drone? O drone. Então, é um drone autônomo, você aperta um botão, ele começa a fazer o sobrevoo em volta da plataforma. Com um GPS conhecido, exatamente igual à última. Exatamente, esse que é o diferencial. E sempre com o mesmo posicionamento. E normalmente essas análises são feitas por humanos que vão com rapel e vão com uma câmera fotográfica tirando foto, fazendo registro fotográfico. Qual que é o problema disso? Além do risco, né, da pessoa estar em rapel num ambiente offshore com vento e tudo mais. Você não consegue comparar uma imagem com a outra. Então você consegue ver para aquele momento qual que é a condição. Pô, mas será que daqui a 3 meses aumentou, diminuiu? Não dá, você não tem como comparar. E como a gente faz um método sistemático, e a gente aplica isso também para subestação, linha de transmissão, como eu falei, tem várias aplicações. Interessantíssimo. E ele vai entendendo, por exemplo, o estágio de corrosão. Exatamente. Você consegue fazer medições, né? Que se você não tem um padrão, você não consegue fazer. Então, gestão de ativos, segurança do trabalho, que talvez é o que está mais despontando hoje, né, para a gente. Segurança do trabalho a partir de câmeras de segurança simples. Fiscalizando se as pessoas estão usando equipamento de segurança, se as pessoas estão na... Talvez o melhor uso é a chamada red zone, né? As áreas de risco, né? Que isso no óleo e gás tem muito. Tem áreas que não pode ter nenhum ser humano. Tem áreas que só pode ter pessoas com treinamento. Então, tem áreas que uma terceirizada não pode entrar. Tem um espaço confinado. Então, assim, tem uma série de regras. Entendi. E esses requisitos, essas regras são dados aí pelo cliente, pelo operador? Exatamente. E a gente fez um sistema que ele é muito fácil de configurar. Porque não somos nós que vamos dizer para o sistema o que pode e o que não pode naquela imagem. Vai vir um técnico de segurança que é super capacitado, mas não é um programador. Uhum. Então, como é que ele faria um sistema desse? A gente fez um sistema que é simples, com poucos cliques. Interface ali. Uma interface amigável, no code. Ele vai clicar o que pode e o que não pode na imagem. E aí aquela câmera está configurada. Agora eu vou para a próxima. A Petrobras, que foi o segundo cliente. O primeiro foi a Iberdrola, que é uma empresa espanhola. A Petrobras tem 10 mil câmeras de segurança espalhadas. Então, é muito desafiador, né? Por um lado, é ótimo que você está coletando muito dado, mas como é que você vai configurar isso tudo? Então, a gente fez um sistema que é fácil. Né? Sim, sim. Aí mudou a área, agora essa área é outra coisa. Você vai lá e reconfigura a câmera. Né? Muito, muito interessante. Eu preciso comprar uma smart câmera que é $30 mil. Não. Você vai usar a câmera, uma Intelbras, que já está lá. Mas qual é o requisito? Tem que ser uma câmera, tem que ser visível. Né? Se ela está toda suja, lente quebrada, não dá. Uhum. Né? A regra de ouro é, se o ser humano vê, a máquina vai ver. Se o ser humano não vê, provavelmente a máquina vai ter a mesma dificuldade. Entendi. E a quarta é controle de qualidade.
Aí imagina uma linha de produção, né, que você está produzindo a alguma escala, você consegue ver defeitos, enfim, com câmeras, né? Isso que é o fascinante, eu acho, da inteligência artificial, né? São tantas aplicações que a gente ainda não enxerga, né? A gente está muito acostumado a usar o que vem na nosso cotidiano, né? Então, hoje em dia, acho que eu vou pegar um chat GPT, essas coisas, todo mundo está ciente, mas tem muita aplicação que está aí para ser utilizada, assim, e quebrar algumas barreiras, as pessoas entenderem do potencial. Eu acho que o mais importante é entender o que está por trás disso. Nós, como humanos, entender o que está por trás para ver qual a melhor forma de utilizar e de realmente ser beneficiado pela máquina, né? E não ser usado pela máquina, digamos assim. E essa questão do chat GPT é muito legal porque são dois aspectos. O positivo, que é excelente, todo mundo entendeu de forma prática que a inteligência artificial veio para ficar e vai transformar nossas vidas. Está claro. Né? Então, do CEO ao estagiário da empresa, todo mundo sabe disso. E isso agora pode parecer normal, mas 2 anos atrás não era. A gente falava de inteligência artificial, a pessoa ficava, será mesmo? Será que isso aí funciona? Exato. Agora, as empresas vêm atrás da gente querendo inteligência artificial. Então, esse é o lado positivo. E o lado negativo a inteligência artificial é muito mais do que chat GPT. Exato. Do que você escrever um e-mail ou fazer um post no LinkedIn, né? Isso é muito legal, mas a gente pode fazer muito mais, né? São coisas extraordinárias e às vezes a gente está também limitando, né? Isso aí vai afetar toda a nossa vida, né? Os carros autônomos, eles são possíveis por causa da visão computacional, que é o que a gente trabalha. Né? O carro autônomo ele tem olhos agora, que são as câmeras e os sensores que estão nele. Né? Que não seria possível 3, 4 anos atrás. Exato. E aí fica também a dúvida e a curiosidade para os próximos anos. Tem muita coisa para acontecer e essa evolução da inteligência, né? Para a gente ver para onde isso vai sair. Eu acho mais importante, né, a gente entender realmente o que está por trás para se utilizar da máquina e não cair, às vezes, numa certa comodidade que ela traz, de fato, de você utilizá-la para várias coisas e começar a parar de pensar. Isso é perigoso. Principalmente para quem está começando, ou seja, você está moldando a sua cabeça, a sua forma de pensar, sem explorar o máximo do seu cérebro, explorando, no caso, o cérebro da inteligência artificial. Isso pode ser problemático para você realmente conseguir realizar tarefas no futuro. Eu concordo. Por outro lado, eu vejo que assim, eu uso no meu dia a dia, por exemplo, o ChatGPT. E eu vejo que ele nos livra de tarefas que são repetitivas, são chatas, que ele consegue fazer muito bem. Mas para usar ele, a gente tem que usar bastante o cérebro também, né? Concordo. Para você fazer a pergunta certa. Então, pensando em modelos de linguagem, né? Eu estava vendo um profissional falando, né, sobre visões de futuro, e uma das coisas que ele estava recomendando para você conseguir utilizar a inteligência artificial, esses modelos de linguagem, vamos pensar em linguagem, a competência principal é vocabulário. É você saber fazer a pergunta certa. Se o seu vocabulário é pequeno, você não consegue se expressar. Né? Então, hoje fala muito em prompt, né? Engenharia de prompt. Isso nada mais é do que fazer a pergunta certa. O ChatGPT ele pode responder, cara, qualquer pergunta, mas se você fizer a pergunta errada, ou se fizer a pergunta rasa, de uma forma... tu vai ter resposta rasa. Vai ter resposta rasa. Se você não conseguir extrair o máximo daquilo, então, eu vejo que, no fundo, é uma oportunidade de a gente fazer muito mais e utilizar a nossa cachola. Né? Concordo. Não é assim, vou largar para a máquina e agora eu vou ficar na praia. Não, a gente pode fazer muito mais. Né? Concordo. E com a PixForce, eu queria entender também um pouquinho do crescimento dela, tanto em relação a desafios de gestão, você como líder da empresa. A PixForce está com quantos funcionários hoje? 120 pessoas. Então, sair aí de você e seu sócio para 120, desafios de gestão para isso. E também o que vocês veem, onde vocês vêm se destacando em relação a premiações também. Eu acompanho a empresa de vocês, já vi vocês com premiações no Brasil, exterior. Então, eu queria que você contasse primeiro esses desafios também internos de gestão, de conseguir crescer uma startup e o reconhecimento. Legal. Eu ouvia no passado muito o pessoal falando dos desafios de crescimento, né? E eu nunca me preocupei com isso, porque eu sempre fui muito focado na área comercial. E voltando àquele início, né? O início da nossa empresa, o objetivo era o quê? Era fechar contrato, nota fiscal, né? E essa era a métrica de sucesso, né? Que a gente também falou no início, de métrica de sucesso. Era isso, era
era ter cliente pagando conta. E a empresa foi crescendo, 20 pessoas, 30, 40, e foi de uma forma bem natural. Até que ano passado a gente teve um salto, a gente foi de 70 para 120 pessoas. Foi um ano de maior crescimento nosso e foi bem complexo, foi bem difícil. E aí eu entendi a dor que é o crescimento. É muito legal, né? Não é só, não vou aqui só ficar falando das coisas negativas. É muito bom porque você ganha escala, você consegue ter essas premiações que você está falando, você consegue ter visibilidade, mas são pessoas, né? E pessoas é algo, gerir pessoas é muito complexo. Então, desde da parte de recrutamento, né? Como é que eu vou conseguir pessoas agora? Ainda mais num momento que estava muito acelerado o mercado de desenvolvedor, né? Ainda está, mas deu uma caída esse ano. Mas ano passado estava muito acelerado, no início do ano, né? É mais com o advindo acho que pandemia, home office, isso facilitou muito profissionais trabalharem em lugares diferentes. Exatamente. Né? Então, assim, a gente perdeu muito profissional para a empresa americana. Nossos maiores concorrentes eram a empresa americana que, né, com dólar versus real, não tem como competir, né? Uhum. Apesar que esse ano a gente tem atraído algumas pessoas. A gente tirou pelo menos umas 5 pessoas de empresa americana. A gente ficou bem feliz. Então, esse crescimento foi bem complexo, primeiro, para achar essas pessoas e depois conseguir manter essas pessoas motivadas, não perder para outro mercado. E outra coisa é manter, você, seu sócio, a cultura, que a gente chama de cultura, que é outro tema que eu gosto muito, assim, você mostrar a empresa tem essa característica. Exatamente. Quando você vai crescendo, você manter isso é muito complexo. E aprender durante, né? Isso também é o outro desafio de startup. Você tem que aprender a recrutar, você tem que aprender a gerir, você tem que aprender a treinar. Então, é tudo ao mesmo tempo para quem está criando uma empresa também, mantendo aquelas preocupações comerciais, tem que botar dinheiro para dentro. Né? Isso aí. E tem um aspecto além que é o home office, né? Como é que você vai ter uma cultura? Exato. Tem pessoas na empresa que entraram e saíram, eu não conhecia. Eu não encontrei, assim, face a face. Então, olha que loucura o mundo que a gente está hoje, né? E como que eu vou, para uma pessoa como essa, transmitir uma cultura da empresa? Então, é bem desafiador. Sim. E aí, ano passado, teve um momento também foi bem interessante, que foi a primeira vez, assim, que eu parei e falei, eu acho que eu não sou capaz de gerir tanta gente, né? Eu não sou, assim... Não estou dando conta. Eu não estou dando conta, porque assim, na experiência anterior que eu tive, a gente tinha 60 pessoas, então até aí 70, 80, mas quando passou de 100, e não é porque passou de 100, é porque os problemas vão aumentando e vai ficando mais desafiador. E teve um dia que eu falei, cara, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ir atrás, alguém tem que me ajudar. Então isso foi legal, eu não vejo isso como uma coisa negativa, eu acho que é normal isso, o empreendedor ele tem que estar sempre aprendendo. Isso também é uma característica, a gente vai morrer, espero que a gente viva bastante, né? Vamos chegar aos 90 anos aprendendo. A gente tem que estar sempre pronto para isso. Mas foi um momento bem tenso, assim, né? De ter que realmente... Como é que eu vou gerir essa galera toda? Aí, outra pergunta, assim, em relação a como você foi se estruturando. Tinha você seu sócio, você como CEO, ele em alguma função talvez mais operacional interna, não sei exato. E como está a estrutura hoje? Tem você? Como que está essa parte? A gente tem um time executivo, né? Que é executivo da empresa. A gente tem os investidores também, né? Então, a gente teve 2 rodadas de investimento, só investidores anjo, a gente não teve nenhum institucional ainda. Esse ano, provavelmente, a gente vai ter o nosso primeiro... Pode explicar um pouquinho como funciona esse processo de investidor anjo? Tá. De qual são os níveis de investimento que você passou e está buscando? O anjo é uma pessoa física, né? Então, normalmente, você tem uma pessoa física e uma pessoa jurídica, né? E a pessoa jurídica, normalmente, é o chamado investidor institucional. É uma coisa mais organizada, né? Tem mais peso, tem um nome. Ou vai ser... Costuma ter um portfifólio ali de... um portfólio. Vai ser uma empresa que investe, né? Sim. Vamos colocar assim. E o investidor anjo é uma pessoa, pode ser eu, você, qualquer pessoa que queira aportar de R$1.000 a 10 milhões de reais, né? Então, que acredita naquela ideia. Sei lá, compra X% da sua empresa por aquele valor. Então, lá no início, o que a gente fez? Isso é muito graças ao Renato, né? Isso que é muito legal também, né? A dica aí para quem está empreendendo, eu vejo founders, fundadores de empresa, que são individuais. Cara, eu acho o máximo, né? E eu admiro essas pessoas que
né, que são founders individuais. Só que é uma tarefa muito solitária, né, você ter uma empresa sozinho. E quando você tem duas pessoas, e essas duas estão bem alinhadas, eu e ele a gente sempre foi muito bem alinhado desde o início, somos bem diferentes. Quando são complementares, então, né? A gente tem a mesma visão, né? Então a gente tem a visão de crescimento, de ser grande, de ser corajoso. Então, as mesmas coisas, a gente quer desbravar, né? Fazer o que nunca foi feito. Então, essas coisas são bem parecidas e com visões de mundo e treinamentos bem diferentes. Então, ele teve um treinamento muito forte para levantar capital, que é uma coisa difícil. É difícil uma startup que tem alguém que já levantou capital. Ele já listou a empresa na Bolsa de Toronto. Então, uma experiência... É uma experiência, cara, poucas pessoas têm isso. Sim. Então, ele criou uma empresa do zero, junto com outras pessoas, a Verde Agritech, que é um case de sucesso, e listou essa empresa na Bolsa de Toronto. Ele fez todo o processo, pô, incrível, né? Incrível. E atraiu investidores e tudo mais. Então, desde o dia zero, a visão era, vamos atrair investidor. Só que não no início. Vamos crescer um pouquinho. Crescemos um pouquinho e fizemos uma rodada de Friends and Family, que é uma rodada de amigos, família e amigos. Que é quem? É o teu tio, teu pai. Inclusive o pai do Renato investiu, minha mãe investiu, meu tio investiu. Pessoas que confiam na gente que podem ganhar uma grana também. Não é só amizade, é business, né? Então, a gente atraiu uma galera. Teve até uma pessoa que entrou no Friends and Family que nem era conhecido, nem era, mas que viu, a gente quis entrar, ele entrou, que é um dos maiores investidores nosso hoje, pô, o cara que é lá do Rio Grande do Sul, inclusive. E aí depois fizemos uma segunda rodada chamada Anjo. E aí, assim, nessas rodadas vocês separam uma porcentagem da empresa para esses investidores. Exatamente. A gente precifica e fala, a empresa vale tanto. Sim. Então, nossa primeira rodada, a gente precificou $4 milhões. E aí tem métodos para fazer isso e tudo mais. Aí, baseado no que a pessoa investe, teve gente que investiu $20 mil, outros investiram $100 mil. Baseado no que ela investe, ela tem uma porcentagem. Depois, a segunda rodada foi $8 milhões. E aí foi uma rodada anjo. E aí o anjo é uma pessoa física que não necessariamente é um amigo ou uma família, né? É uma pessoa que viu, que conheceu, da nossa network normalmente. Sim. E aí a gente fez a segunda rodada. No total, a gente captou nas duas $850 mil. E agora a gente está com uma série A. Uma série A é aquela rodada maior para você escalar, né? Crescer de fato, né? E é isso que a gente está captando esse ano. Então, voltando lá na sua pergunta inicial, essas pessoas que investiram, em torno de 20 e poucas pessoas, são investidores que confiam na gente, a gente tem um relacionamento próximo, a gente faz reporte e tudo mais. E aí tem 3 pessoas dessas que são o nosso conselho, que não é um conselho muito formal, porque a gente tenta focar muito no negócio, a gente não quer ficar perdendo tempo com burocracia, e eles também concordam com a gente, né? Mas é importante ter pessoas que nos tem ajudam. Um olhar de fora também, né? E a gente tem a nossa executiva, né? Então a executiva da empresa sou eu, o Renato, o Vitor Tozeto, que foi um dos caras que estava bem lá no início. Naquela época eu estava fora, ele foi até o CEO da Pixforce. Depois que eu vim, de fato, ele foi para a área de operações. É um cara que é engenheiro também, tem uma visão muito boa de gestão, ele nos ajuda muito na organização interna. A gente tem o Fred, que é o nosso CIO, então a parte de tecnologia passa toda por ele, o cara, mente brilhante, já trabalhou em um monte de empresa americana e tudo mais. Tem o Horácio, que é o nosso veterano, que é o CTO, também um cara de... O Fred ele é mais da parte de sistemas e o Horácio é mais da parte de inteligência artificial. O Horácio ele tem mais de 40 anos de experiência com visão computacional, é um argentino que trabalhou na Agência Espacial Argentina, foi professor da Universidade da URGS, né? E é um cara que também está há bastante tempo com a gente. E ele tem uma visão muito pragmática de... apesar dele ser da executiva, ele é aquele cara mão na massa, entendeu? Ele não é aquele cara que fica mandando os outros, não. Ele vai lá e faz. Isso é importante também, né? Ele vai lá e o cara resolve. Sabe aqueles problemas que ninguém consegue? Sim. Ele não vai lá dar palpite, não. Ele fala, não, me entrega aí que eu vou resolver. Vai lá e resolve. E a gente tem outras áreas, né? A gente tem a nossa chefe de RH, que é a Bárbara. A gente tem marketing, né? Que é o Sebastião. Então, a gente tem esse time executivo bem equilibrado que faz com que as pessoas, essas 120 pessoas sejam geridas, né? Então, a gente
A gente tem muito essa preocupação de todo mundo estar sendo acompanhado, todo mundo ter para quem se reportar, né? E, obviamente, a gente tem os times, né? E os times têm suas lideranças, então tem uma galera muito focada nessa questão de gestão. E nós temos também uma pessoa que eu não posso esquecer, que é a Luciane, que ela cuida da parte de inovação, né? Então a gente tem esses desafios de inovação aberta, editais, que ela foca bastante nisso. Então isso também livra um pouco. Tenta ali. Livra o comercial. A gente tem o Carlos, que é o líder do comercial, ele está gerando negócio, né? Tudo que é oportunidade que chega, é ela que está. Isso é legal de separar também, né? Porque logo no início tudo é junto. Qualquer exatamente. receita que entra, é receita que entra. Mas os desafios de inovação normalmente tem uma receita mais limitada ao uso dela. Então você tem que usar para aquele tipo de projeto, para aquele tipo de fonte, né? De aquele tipo de uso. E a receita comercial que vai dizer realmente o que a empresa está entregando aí para o... Escalando, né? Escalando de verdade. Voltando à questão da escala. A gente tem que escalar. E aí você perguntou da questão dos prêmios, né? A gente sempre teve essa visão grande, né, de internacionalização. Então, no início, a gente teve bastante visibilidade no Brasil porque a gente estava fazendo algo muito único, né? Então, nós fomos pioneiros em visão computacional. Tinha outras empresas que faziam visão computacional no Brasil, mas com estratégias, com métodos matemáticos, o jeito antigo de fazer visão computacional, que é muito eficiente para algumas coisas, né? Se você está fazendo, voltando lá ao exemplo da linha de produção, e você quer ver se o alinhamento do rótulo está perfeito, você consegue fazer medições matemáticas e com visão computacional tradicional fazer esse cálculo. Mas se você começa a ver, eu quero ver se tem qualquer furo, rasgo, o rótulo torto, ou cor opaca. Não, cara, aí tem que botar uma pessoa olhando. Sim. Aí precisa de inteligência artificial. Então essa é a diferença da visão computacional tradicional com inteligência artificial, ou baseada em inteligência artificial. Então com inteligência artificial nós fomos empresa pioneira no Brasil. Então isso foi muito importante porque nos deu visibilidade. A gente estava sempre sendo chamado pelas grandes empresas. Desafio de inovação aberta a gente sempre era destaque, porque todo mundo queria falar com a gente. Todo mundo que tem muito ativo, muita gente, muitos produtos tem esses problemas visuais, né? Sim. De inspeção. Então a gente foi tendo muito destaque. E aí a gente, com essa visão internacional, né, desde o dia 1 também, a gente foi uma empresa global, porque o Renato ele mora na Finlândia. Desde o dia 1 da empresa até hoje ele mora na Finlândia. Então a gente sempre foi remoto e sempre foi global, porque a gente criou de início uma empresa no Brasil e na Finlândia. Então a gente tem essas duas empresas e agora estamos abrindo uma empresa em Houston, que vai ser a nossa terceira. Para Houston, essa é a minha próxima pergunta. Mas aí, só terminando então os desafios, a gente começou a se expor também internacionalmente. Né? Porque a gente falou, se a gente está conseguindo se destacar aqui, por que não lá fora? Né? E o Brasil ele tem um lado bom e um lado ruim. Ele é grande o suficiente para você criar uma empresa só focada no Brasil. Mas o mundo é muito maior que o Brasil, né? E o Brasil é um país meio isolado, né? Nossa língua, territorialmente também. A gente está aqui no Rio, está super longe de outros países, né? Então a gente normalmente pensa na empresa para o Brasil. Até de conexão ali, de oportunidades de estar conectado com visões diferentes. A gente vai estar aqui no Brasil, nos problemas do Brasil, né? Exatamente. E a gente quer competir com empresas em qualquer lugar do mundo, Ásia, Estados Unidos. E aí decidimos Houston porque Houston é a capital do petróleo, né? Da energia como um todo, né? Então esse é o nosso novo foco aí da empresa. Quando vocês devem ir para lá? Já tem alguma a gente já foi... qual foi a nossa estratégia? A gente entrar num hub, que é um dos hubs mais assim, conceituados nos Estados Unidos, que é o Greentown Labs, que é um hub que surgiu em Boston. Então está bem conectado ali com Harvard e MIT. Uhum. E é um hub realmente como se fosse um cubo, assim, dos Estados Unidos. É bem diferente do cubo, né? Até difícil comparar, mas assim, em termos de destaque, né? Sim. Que o cubo todo mundo conhece, né? O cubo Itaú. Então nossa estratégia foi, vamos entrar num hub que vai nos conectar com muita gente. Então, primeiro vocês entraram no hub. A gente aplicou lá para o Greentown Labs e é uma seleção, não é assim, você pagou, tá dentro. Não, você tem que ser selecionado. E a semana a gente foi
aceito. Então, a gente tem um espaço PixForce lá. Pô, que legal. Contratamos a primeira pessoa nos Estados Unidos. Então você pretende já ter gente por lá mesmo, né? A Carrie, que é uma americana, texana, e ela vai estar lá no Greentown Labs, e a nossa ideia é a gente estar indo também, eu e Renato, sempre que possível, né? A gente, pelo menos Sierra Week e OTC, que são 2 eventos grandes, a gente quer sempre estar, e vamos tentar. É um desafio, né? Porque a sua operação está muito aqui, vai ter que ir lá desafio, crescer lá também, né? Ano passado, inclusive, a gente ganhou um prêmio da SPE, que é a Sociedade de Engenheiros de Petróleo, em San Antônio, que é também um evento bem grande, acho que é o maior evento da SPE no mundo, e foi startup no mundo inteiro, a gente foi o número 1. Então, isso também foi uma coisa que nos motivou. Pô, se a gente se destacou aqui, porque a gente tem que estar em Houston, né? Esse mercado é nosso também, né? Exatamente. Pode ser nosso também. Interessante, interessante. E último conceito que eu queria trazer, assim, de questionar em relação a como você enxerga, são os conceitos de oceano azul, oceano vermelho. Para startup é um conceito interessante. Eu acho legal a gente levar também esse conhecimento, esse tema ao público. Como você enxerga, assim, né, onde a PixForce está entrando, se puder contextualizar com esses conceitos, seria interessante, tanto no Brasil como fora, sabe? O oceano azul e o oceano vermelho é algo bem, bem importante que a gente está pensando, né? E é algo difícil da gente controlar, porque isso pode mudar a qualquer momento, né? Então, o oceano azul é aquele mar de oportunidade, vamos colocar assim, né? E o oceano vermelho é quando quase que não há espaço, né? A competição é grande demais para você querer entrar naquilo, né? Então, hoje a inteligência artificial eu ainda vejo como um oceano azul, né? Então, simplificando, seria você entrar num negócio onde tem poucos competidores. Exatamente. Né? E o mercado é muito grande, porque às vezes tem pouco competidor porque não tem mercado, né? Porque não tem dor. O oceano azul é quando tem muita demanda e pouca gente oferecendo solução. Isso é difícil, né? É o que todo mundo quer, né? Mas também é um desafio, né? Porque você precisa de mais investimento, mais desenvolvimento e você assume mais risco. O prêmio é maior, mas o risco também é seu. Que é o nosso caso, porque quando a gente começou a trabalhar com visão computacional, era uma coisa muito nova. Então, voltando ao que eu estava falando, todo mundo queria falar com a gente. Mas era difícil, né? Porque às vezes desenvolver uma solução demorava 2 anos. A gente vinha falar com o investidor, falava, pô, mas vocês estão demorando demais. Eu falo, cara, mas eu não estou desenvolvendo um app de Android que dura 2 semanas, entendeu? Estou desenvolvendo algo que nunca foi feito no mundo inteiro. Estou calculando a distância da vegetação até uma linha de distribuição, um fio de luz, que ninguém faz isso no mundo inteiro, com carro em movimento. É um dado que nenhuma empresa de energia tem. Os caras fazem a poda, que é 30% do custo de uma distribuidora em manutenção, 30% do custo. Caramba. Eles fazem isso no olho. Falar, vamos na rua, na Praia do Flamengo agora, semana que vem vamos lá. É assim que é feito. E a gente criou um sistema que ninguém criou e não dá para fazer isso em 2 meses, entendeu? Então, é o que você falou, tem que ter capital, demora. Então é mais risco, realmente é mais risco. Quem entra depois, você também tem prós e contras, né? Você já tem um caminho ali que alguém já desbravou, já desmatou, mas você perde ali talvez você perde o time, perde né? o time. Então, talvez você vai falar, talvez hoje, a gente começar a PixForce hoje, ia ter algumas vantagens, né? Talvez a gente ia ser mais rápido, mas não é já tem outros players, né? Então, ainda mais com, como você disse, a necessidade de ganhar conhecimento ao longo do tempo. Tu não ganha capital e conhecimento tão rápido, né? Mesmo sendo uma coisa que já está mais disponível, você tem uma curva de aprendizagem, né? Exato. E a gente aprendeu muito, a gente errou muito. Num podcast como esse, às vezes fica parecendo que nós somos mente brilhante, acertamos. Cara, a gente fez tanta coisa errada. Assim, tem algum exemplo que você pode trazer pra gente de... Cara, até vou pensar, é tanta coisa, cara, mas eu acho que essa parte de recrutamento, né? Então, a gente falhou muito no início. Falta de processo, você diz? Falta de processo. Tempo. A gente, no início, cara, a gente não tinha dinheiro, então a gente é muito estagiário, por exemplo. E era o que dava, entendeu? Mas a gente perdeu muito tempo com isso, porque, cara, os caras estavam ali, muitas vezes não tinha ideia que eles estavam fazendo, né? E então, assim, às vezes você tem trazer pessoas mais sênior. No início, principalmente. No início, sei lá, tira um sênior tira 10 pessoas, talvez, entendeu? Então é uma coisa que eu faria um pouco diferente hoje, né? Outra coisa também, a gente
nessa parte de recrutamento também. A gente ficou relutando muito tempo, a gente contratou uma ferramenta, que eu até posso dizer aqui, não tem, eu quero o bem da audiência, né? Se chama Assess First, que é uma ferramenta de uma empresa americana para fazer análise de personalidade das pessoas, né? Então, é como se fosse uma ferramenta, sabe aquela DISC, que você consegue ver perfil da pessoa, mas ele é muito mais elaborado, ele tem muito mais prismas de análise do indivíduo. E essa ferramenta, cara, a gente tinha ouvido falar, mas é muito cara. A gente ficou relutando muito tempo. Não, cara, não vamos contratar, é muito caro, é muito caro. Até que uma hora a gente contratou. E aí, cara, isso aí foi ótimo pra gente, porque nos ajudou a ter métricas objetivas sobre as pessoas que a gente estava... Né? E a métrica, normalmente, cada vaga você busca alguma coisa na pessoa, né? E cada empresa é diferente, então você pode criar o seu perfil também. Uhum. Então é uma ferramenta bem legal. Existem outras, tá? Essa é só uma das que estão no mercado, mas foi uma ferramenta que, assim, então é um aprendizado, né? Às vezes a gente fica relutando para economizar, mas na verdade 70% do nosso custo são pessoas. Então assim, cara, é onde eu não posso errar, entendeu? Exato. E às vezes você vai economizar com uma ferramenta e você tem um turnover alto, ou você treina um cara, o cara sai, entendeu? Ou o cara não é a pessoa certa, é muito mais caro. Porque, além disso, é o tempo de quem tá gerindo ali, né? Então, é muito ruim para a empresa você ter o turnover, né? Que seria essa perda aí da... Outra coisa também, outro aprendizado, né? A gente tinha aquela visão romântica no início, né? De fazer contato com grandes empresas, né? Fazer um primeiro contrato e tudo mais. Como eu falei da Shell, né? Mas, às vezes, a grande empresa, ela usa isso como uma forma de atrair a startup, né? Fala, pô, faz isso aqui, porque você vai ter um contrato comigo. Entendi. Cara, faz pela metade do preço que você vai estar aqui dentro. Faz de graça, usa né? desse poder de fornecedor. Poder de barganha. E a gente, cara, muito no conto do vigário, né? Se você fizer aqui uma prova de conceito, cara, você vai ter um potencial enorme. Né? Isso aqui é uma coisa que todo mundo vai querer, vamos levar para todas as unidades do mundo. A gente viu que isso é uma bobagem, entendeu? Por quê? Porque a venda, ela sempre está relacionada a pessoas, né? Então não adianta se eu vendi uma coisa, tá vendido. Agora a próxima coisa que eu vou vender, cara, é outro trabalho. Talvez eu vou ganhar um pouco de tempo por já ser o fornecedor, mas não vou ganhar muito. Eu vou ter que negociar com alguém, vai ter que ter alguém que vai assinar, que vai passar caneta, que é o mais difícil. Então, a gente já caiu nessa, né? Faz aqui, é um esforço abre mão. Muito grande. Cara, galera, vamos fazer um esforço. Vamos fazer um esforço que esse cliente é top. Hoje, cara, a gente não faz mais. Né? Hoje a gente sabe do nosso valor. A gente fala, cara, é isso. Talvez não é o momento, né? Talvez você está achando caro porque não é uma dor grande o suficiente. Né? E aí talvez é melhor você fazer manualmente. Mas se é uma coisa muito pequena, cara, contrata uma pessoa e ela faz com o olho dela. Né? Só justifica trazer a gente quando é uma dor muito grande. E aí o que a gente está cobrando vai ser barato. Né? Então... Isso também, assim, acho que é um posicionamento, mas é uma maturidade difícil pra caramba de você chegar, né? Eu, particularmente, sempre tive muita dificuldade de dizer não. Porque cara, eu quero oportunidade, né? O cara comercial quer oportunidade. Mas acho que é isso, né? Você está posicionando o seu preço, sua marca, o seu valor, né? E isso faz muita diferença porque, não, esse aqui não é para mim, esse mercado não é para mim, você vai fazer desse jeito. Né? Isso aí. E aí o setor elétrico e óleo e gás, voltando, né? Porque esse setor, né? São setores que estão precisando do que a gente faz, aquele negócio do Oceano Azul. São muitas oportunidades, tem pouca gente resolvendo esse problema e que estão prontos para investir nisso, né? Alguns players mais, outros menos, mas todo mundo entendeu o que precisa, né? Então é um bom mercado. Tá. Queria também um pouquinho da sua opinião sobre, mas você que tem essa experiência lá em Houston também, nos Estados Unidos, na verdade, com esses hubs. Como que você enxerga hoje o cenário aqui para quem está buscando empreender, para cenário de startups, de fomento, de ecossistema mesmo? E nós, você que passou por esses últimos 10 anos aí nesse ecossistema, como você enxerga hoje aqui para quem quer entrar e comparando também com o que você viu fora, como que você enxerga? Eu acho que sempre vai ter oportunidade, tá? Então sempre não vai ter nenhum momento... Eu acho que nunca, né, a gente vai dizer, não tem mais espaço. Sempre vai ter espaço.
talvez esse termo startup vai se tornar algo batido em breve, não sei, né? Talvez as pessoas vão começar a falar, pô, startup é uma empresa, né? Então, talvez isso vai mudar, talvez esses programas de inovação aberta vão chegar num ápice e vão começar a se reduzir, porque o que acontece hoje é que muitas empresas têm esses programas mais como marketing do que como uma geração de valor. Eu concordo. É mais assim, todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. E até como obrigação. De gastar. Cara, é aquela coisa, a ISO todo mundo tem, eu tenho que ter. ESG todo mundo fala, eu tenho que falar. Acha algum problema aí que a gente tem. Agora inovação aberta eu tenho que ter, entendeu? Então, eu acho que isso também vai ter um amadurecimento, né? Eu acho que as empresas estão amadurecendo também. Elas começarem a enxergar, falar, pô, tô jogando dinheiro fora, porque faço 10 POCs e nenhuma vira nada, eu tô perdendo meu tempo, perdendo tempo do meu time e jogando dinheiro fora. Sim. Não é só a startup que tá perdendo, eu também tô. Então, assim, eu acho que as coisas vão mudar, mas eu acho que tem muita oportunidade, né? Então, não só aqui como fora. Hoje, a gente tem ferramentas incríveis, a gente tem muito problema a ser resolvido. Então, assim, o que eu diria para quem quer empreender, empreenda, não perca tempo, não acha que por agora está na moda, tá startup, tem muita. Mas tem muito mercado para muita coisa, né? Então, tem muito, o Brasil tem muito problema para ser resolvido, né? Para ser resolvido. Eu vejo assim, eu também queria sua, digamos, opinião e dica, assim, né? Eu vejo muita gente com interesse de empreender, mas com medo danado de largar ali o seu conhecido, né? Sim. Porque, de fato, empreender é tomar risco, é acreditar mais do que qualquer pessoa que aquilo pode dar certo, é gastar... Não tem tempo, né? Não tem 40 horas, 50 horas, é 100% do seu tempo para aquilo. Exatamente. Então, eu queria um pouquinho dessa sua opinião, né? Dica, olha, até para convencimento da pessoa, não é para mim ou é para mim, sabe? O que você enxerga de característica é importante para quem deseja empreender. Eu acredito que empreender não é para todo mundo. Tá? E não acho que quem empreende é melhor nem ou pior. Concordo. Eu acho que é uma característica, cara. Assim, tá relacionado ao autoconhecimento lá atrás. Exatamente. Assim como tem gente que vai ser um ótimo cirurgião, o outro vai ser um ótimo acadêmico, cientista. Então, e eu acho que a pessoa pode ser... Outra coisa também que eu acho interessante falar aqui. No Brasil, isso está mudando muito, mas na minha geração, nós somos próximos, nós somos um pouquinho mais velhos que você, mas... A nossa geração, a gente tinha muito essa questão de rotular a pessoa. Eu sou engenheiro. Então, eu tenho um diploma, eu sou engenheiro, eu vou morrer engenheiro. Exato. Cara, isso aí fora do Brasil não existe, cara. Principalmente país desenvolvido. O cara pode ser o que ele quiser. O Brasil ainda tem essa coisa, mas tu tem CREA. Cara, o que importa isso, uma dificuldade muito grande de mudar a rota um pouquinho, porque se prende aquela caixa. Eu sou engenheiro, cara. Você sempre pensar em coisa. Não, tu pode virar um psicólogo, tu pode virar um médico. Né? Então, isso eu acho até que esse é um problema, porque tem muita gente que você percebe que não tem aquela... Tem aptidão para muita coisa, mas tem uma dificuldade de sair dali, porque ali foi onde rotularam que é o caminho, exatamente. Sabe? E tu, você é isso. Tá perdendo tempo, sabe? Tu tá numa caixa que não é sua. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muita gente que é da academia, inclusive a gente tem uma joint venture que a gente fez, que é um professor universitário do setor de frigorífico, que ele viu a oportunidade de usar a visão computacional para fazer processamento de carcaça e a gente falou, ele buscou a gente. E a gente aplicou a tecnologia e a gente fez uma joint venture com ele, professor universitário. E assim, tem muita gente na academia que, é cientista mesmo, gosta de fazer experimento, ou é professor, que também é empreendedor. Exato. Que empreende. Às vezes o cara tem sucesso na universidade porque ele é empreendedor. Eu lembro lá em Viçosa tinha um laboratório lá que o cara bombava, o cara era da microbiologia, o cara tinha altos projetos com a Petrobras, era todo mês chegando equipamento novo e microscópio e não sei o quê. Por quê? Porque o cara era um empreendedor. O cara fazia projeto, trazia dinheiro. Isso para a universidade é incrível, né, cara? Exato. E o pessoal não dá valor para isso. E empreender não é você criar uma empresa, né? Empreender exatamente. É você, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa pode ser várias coisas, né? E isso que você falou, eu sempre falo quando me perguntam sobre empreendedorismo. A melhor forma de você empreender é com o CNPJ dos outros. Tem câmeras em mim aqui. Peguem isso. Se vocês pegarem alguma coisa, é isso.
A melhor forma de empreender é com o CNPJ dos outros. Por quê? Porque você vai ter menos risco. E você vai poder aprender, você vai poder errar. Né? Eu passei por isso, né, na outra empresa. Eu era sócio, mas tinha outras pessoas junto e eu aprendi muito. Então, não tenho vergonha de falar, errei e cresci muito, né? Dei o meu sangue, né? Essa outra empresa que eu era de consultoria, quando começou era uma pessoa, era eu no Brasil só. Eu saí, tinha 60 pessoas. Então, eu tenho o maior orgulho do que eu fiz. E outra coisa que eu acho importante, pegando esse gancho, é pensar mais plural mesmo, sabe? Porque, assim, você pode dar muito valor para uma empresa e pode ter uma outra linha ali também que dá valor, sabe? Também acho que a gente está muito condicionado a estar dentro só de um espectro, de uma caixinha, uma né? caixinha. Porque assim, você pode estar dentro da empresa e quem está empregando e quem está buscando aquele trabalho, quando você consegue chegar mais plural, acho que todo mundo ganha. Exatamente. Olha, qual o valor que você entrega? É esse que você entrega aqui dentro, tá bom para mim. Se você tem alguma outra frente e que vai crescer e não conflita, exatamente. Tá bom, sabe? Exatamente. Então, essa é uma dica que eu dou, assim, de onde você está, você é um funcionário público. Cara, você pode empreender muito, você pode criar processos. Às vezes é frustrante, porque as pessoas em volta às vezes não querem ou não estão nem aí. Mas ali você pode fazer algo. E se você está numa empresa privada, é mais fácil ainda. Você está numa grande empresa, você pode criar um projeto. Às vezes você vai ter que convencer teu chefe, vai ter que escalar isso para cima. Mas, cara, eu vejo muita gente empreendendo demais dentro de grandes empresas. Meu exemplo, a Business to Science vem disso, sabe? Eu atuo ainda fortemente na Envision, que é a empresa da onde eu lidero a parte de operação e de negócios. Mas é uma visão muito plural dos líderes lá também, de enxergar que não há conflito, muito pelo contrário, e vamos tentar crescer juntos, sabe? A Business to Science é uma iniciativa. Ela vai trazer negócio para o teu negócio e vice-versa, né? O teu negócio vai trazer oportunidades para a Business to Science. E isso só é possível se os profissionais, os líderes ali tiverem essa visão um pouquinho mais aberta sobre a coisa e que não é muito comum. Não principalmente no Brasil, né? Então, mas eu acho que está mudando. Hoje, essa visão que você falou, você usou um termo legal, plural, né? A gente vê principalmente essa área digital, né? Dos podcasts e tudo mais. A gente vê pessoas que são profissionais e viram comunicadores, né? Exatamente. Que é super legal. O cara que é jogador de futebol e vira comentarista, né? Exato. E, cara, tem uns que são muito bons nas duas coisas, que é até incrível, né? O cara era um craque e agora fala muito bem o Denilson, né? Denilson que é um cara que a galera gosta muito. Eu acho divertidíssimo. O cara é divertido e, o cara era um craque, entendeu? Então, se a gente rotular o cara, não, o cara é jogador de futebol. Acabou. Não é mais nada. Agora aposentou. Ele é um ex-jogador de futebol. Não, ele não é um ex-jogador de futebol. Ele é o Denilson, que, cara, tem um monte de capacidade e pode fazer um monte de coisa na vida dele. Exato. Eu trago até, assim, sempre trago aqui um pouquinho, né? Da minha história passada com o futebol. E é muito isso, assim. Eu passei até meus 20 anos, o futebol era a minha carreira. Era só aquilo que eu saí de casa muito novo para poder jogar, morava na concentração e tudo. Quando eu decido parar, e eu vou para geologia, o ramo não tem nada a ver, completamente diferente. E no início, todo mundo que convivia comigo é um certo espanto, né? O que tem a ver? Você tem que ser vai fazer educação física, vai ser treinador, vai ser empresário de futebol. Mas eu acho que isso é o que eu acredito na vida, você explorar o máximo que você tem de capacidade. Então, para mim, era um caminho, como assim, também dentro da geologia, não vou ficar só ali, porque eu me interesso por muitas coisas. Exatamente. Eu quero buscar mais conhecimento nessa linha. Então, eu enxergo muito dessa forma. Acho que a pluralidade e você cercar de pessoas que compartilham disso com você faz a sua vida muito mais fácil e tranquila para você chegar aos objetivos que você tem. Como você diz, o sucesso é relativo. Mas eu acho que é mais leve, sabe? Mais fácil trabalhar e viver assim. É verdade. E essa questão do futebol, a gente até tinha conversado antes, né? Também é uma coisa que eu vejo que no Brasil existe um certo estigma, não só com o futebol, com o esporte, né? Fala, cara, ou tu é um cara do esporte ou tu vai estudar. Eu posso dar um exemplo para você disso comigo, cara. Assim, só para te cortar. Não, fala aí. Quando eu jogava, eu tava no juvenil, antigamente juvenil, infantil, juniores, agora sub-15, sub-17, né? Quando eu tava no sub-17, e aí o sub-17 treinava de manhã em Xerém, lá no Fluminense, e à tarde ia treinando os juniores. E às vezes treinava de manhã e os juniores me chamavam para treinar à tarde.
E aí eu estava tarde, né? Tentava estudar à tarde, né? E aí, não tem dúvida para quem tá lá, né? Olha, não, você vai jogar futebol ou você vai estudar? E você tá aqui para quê? Para ser jogador de futebol. Então, na dúvida entre um e outro é sempre o futebol. Então, quantas vezes eu faltei aula, né? Quão difícil era para vários meus companheiros naquela época. Acho que mudou muita coisa isso, tá? No futebol, pelo que eu converso hoje em dia. Mas naquela época, era muito difícil você concluir o ensino médio, o estudo ali, porque é isso, você tá no futebol, então você vai jogar futebol. Não tem uma outra forma de enxergar o mundo, sabe? E às vezes, e mesmo que você tiver, o que eu penso, né? Mesmo que você atrasar teu estudo, né? E a pessoa, pô, atrasou o estudo. Cara, o que é um ano? Né? Hoje cara, eu me formei, eu tinha 22 anos. Cara, se eu tivesse me formado com 25, o que muda, cara? Muda nada, entendeu? Exato. Mas a gente tem aquela coisa, aquela pressão social de que, não, cara, a vida é assim, né? Esse é o caminho. E voltando para o empreendedorismo, né? A gente vê que muitos caras aí super bem-sucedidos que nem terminaram a faculdade. Não que você não tem que terminar a faculdade. O sucesso deles não é porque eles não terminaram a faculdade. Eles escolheram esse caminho, cara, e deu certo, entendeu? Não precisou ter a faculdade. São caras que estão sempre estudando, aprendendo, não pararam de estudar. Né? Todos esses grandes exemplos aí, o Steve Jobs, que é o maior ícone, né? Pô, o cara sempre estudou, sempre foi atrás de informação, só que ele falou, cara, eu não quero seguir esse padrão aqui, né? E tudo bem, entendeu? É lógico que assim, se você for pegar, né, a enorme maioria, quanto maior o seu nível de educacional, né? Quanto mais você vai conseguir receber melhor no mercado, isso é fato. Mas o ponto isso não é mandatório, isso não é obrigatório. Existem outros caminhos, não né? É uma fórmula, entende? Esse é o ponto, não é uma fórmula. E o seguinte, e talvez eu acho que o principal aqui não é não estude, eu acho que é o contrário. Estude, sempre estude, esse é o primeiro. E a segunda coisa, o fato de você terminar o estudo e ter um diploma não quer dizer nada. Não, concordo. Ali começou o teu problema. Cara, terminou, pegou teu canudo, beleza. Agora tu vai começar o teu problema. Por quê? Porque eu tinha a visão romântica, agora eu sou engenheiro. Cara, na verdade, tu é um cara que vai começar a carreira do início. E soldado raso. Sempre do próximo. Não, quando eu entrar na faculdade, meus problemas estão resolvidos. Quando eu concluir a faculdade, meus problemas estão resolvidos. Essa visão de que vai resolver, não o processo é muito mais importante. No dia a dia você vai estar ali aprendendo. E acho que faz muita diferença na tua vida você pensar assim. E lá nos Estados Unidos, só a última coisa sobre esse ponto, que eu acho muito legal, é que lá tem a cultura de trabalho, né? E eu morava com um cara que o pai dele era advogado, isso aí na época do mestrado dele, mas ele fazia graduação. O pai dele era... E normalmente nos Estados Unidos quem é advogado ganha grana. Ele tinha uma situação boa, ele tinha um Toyota Camry. Ele tinha 15 anos, ele tinha 17. Tinha um Toyota Camry. Que era um carro, até lá, um carro maneiro, assim. E aí um dia eu tava no supermercado, ele tava lá no caixa. Ele falou, e aí, Daniel, beleza? Não sabia que trabalhava aqui não. Eu trabalho aqui. Então assim, cara, ele trabalhava no caixa do supermercado, não precisava daquilo para viver, que o pai dele tinha uma condição boa, só que o pai dele falou, cara, tu vai pra faculdade, tu vai trabalhar, cara, se vira, entendeu? Aí teve uma época que ele entregava pizza com carro, até engraçado, carro top, gastando gasolina, mas lá até a gasolina é barata, né? E o cara trabalha, então tem essa cultura de trabalho, no Brasil tem muito essa coisa, tu vai estudar ou tu vai trabalhar, né? Exato. Lá, cara, é tudo junto, entendeu? E aí você forma um profissional mais preparado pro mercado. O cara já teve chefe, o cara já foi mandado embora, o cara já teve que escolher um emprego. Aqui, pô, tu se forma e tu vai começar a pensar o que tu vai fazer. Exato. Né? Às vezes podia ter aprendido antes, né? E aproveitando também esse gancho, assim, o que você enxerga, né, que um profissional tem que ter, principalmente nessa indústria de ciência de dados, inteligência artificial, para os próximos anos e para estar bem posicionado aí no mercado, quem está ou saindo da faculdade, ou entrando, ou nem entrando, qual tipo de valência, qual tipo de aprendizado essa pessoa tem que buscar hoje em dia para estar pronto para o mercado que está por vir, né, que já está acontecendo? Assim, eu acho que tem muita coisa, né? Eu falei da questão do vocabulário, né, que é importante. Então, leitura, né? Leitura. A questão do inglês não precisa nem falar, né? Porque hoje, inclusive os modelos de linguagem, eles foram desenvolvidos principalmente na língua inglesa. Então, ele é muito melhor em inglês do que em português, por exemplo. Então, dominar uma língua estrangeira, dominar o inglês é fundamental. E o dominar é
imersão mesmo, né? Então, uma coisa que eu faço que, apesar de eu ter vivido nos Estados Unidos bastante tempo, trabalhei em empresa americana, eu sempre que eu posso ler algum livro, eu tento ler em inglês e sempre que eu ouço um audiobook, eu ouço em inglês. Eu priorizo isso. Por quê? Porque eu estou exposto a português o dia inteiro. Eu tenho que ter momentos para estar exposto, eu tenho que aprender mais vocabulário. Não é minha língua materna. Aham. Eu consigo fazer uma apresentação em inglês, eu consigo fazer uma reunião, consigo ter uma vida normal em inglês, mas não é em português eu sou melhor. Sim. Então eu quero melhorar no inglês, né? Mas a nossa língua também a gente pode sempre aprender, né? Então acho que a leitura, aprender uma língua, aprender o inglês, né? Vamos colocar, não é qualquer língua, o inglês é o que domina hoje e essa parte de AI, né, é o inglês. Os né? melhores materiais. Materiais, né? Os modelos, é tudo. Programação, né, cara? É inglês, né, cara? Então você tem que dominar inglês. E eu acho que... Como é que eu vou colocar? Eu acho que você tá... O mais importante é sempre estar aprendendo, né? É sempre estar se expondo à informação, a livros bons. Então, teve um cara que falou uma coisa que eu achei bem curiosa, assim, que ele só lê livro antigo. Ele falou, pô, por quê? Porque, cara, se naquela época o cara escreveu isso, provavelmente era algo importante, né? Porque hoje tu escrever um livro é fácil. Na época, sei lá, 200, 300 anos atrás era difícil. E se esse livro chegou até hoje aqui... Passou por 200 anos de teste, né? Então, porque hoje tem muito livro, tem livro bom e livro ruim, né? Então, mas assim, buscar literatura tá à frente, né? E hoje a gente tem também essa oportunidade de estar fazendo cursos e próprio YouTube, né? Sempre tem informação. Eu falo com o meu time comercial, né? O time comercial às vezes fala, não, mas eu vou trazer um técnico aqui para me ajudar. Eu falo, cara, mas tu tem que estudar. Vai no YouTube, entende os conceitos. Cara, tá tudo disponível informação. Exato. Para com esse estigma de eu não sou técnico, então eu não sei. Não, cara, você pode saber igual ele. E se você aprender, talvez você vai ser melhor que ele, que você vai comunicar melhor. Né? Então, eu acho que tá sempre aprendendo e sabendo que... vamos pensar na inteligência artificial, né? Que é algo que a gente tem trabalhado. Que a gente está só no início. É uma coisa que está engatinhando ainda. Um outro dado que eu fiquei espantado quando eu ouvi é que uma criança de 5 anos já foi exposta a 100 vezes mais dados do que o ChatGPT-4. Uma criança de 5 anos. Então, o que o ChatGPT ele foi exposto? A todo dado da internet. Eles varreram toda a internet, botaram tudo para dentro de um modelo de linguagem. Não tem mais... Esse é o grande problema hoje do modelo de linguagem. Não tem mais informação para os caras, não tem mais dados. Usaram tudo. Botaram tudo para um modelo. Uma criança de 4 anos, ela já foi exposta a mais dados. Por quê? Porque, cara, a gente está enxergando, a gente está ouvindo, a gente está caminhando, tato. Assim, são muitas variáveis e muita informação. E aí eu não estou falando de todas as crianças do mundo, estou falando de uma criança. Então, para você ver o quanto que a inteligência artificial vai evoluir. Ela tem apesar de ser toda a informação na internet, é pouco ainda. Sim. Né? Por isso que, às vezes, para algumas tarefas simples, como visão computacional que a gente faz, o computador ainda não é tão bom como o humano em alguns casos. Né? Por quê? Porque tem muito a avançar ainda. Sim, tem a percepção. Então, eu estou falando isso só porque, às vezes, as pessoas estão espantadas, falam, pô, agora... Acabou. Não, agora começou, na verdade, começou. Agora é a era da inteligência artificial. Olha para trás da internet em 1999, antes da bolha. Né? Se você tivesse feito um site de qualquer coisa na época, provavelmente agora tu ia ter bastante dinheiro. Qualquer coisa. Verdade. Né? Tem a história dos caras aí que fizeram Buscapé, né? Vários empreendedores brasileiros dessa época que se deram muito bem. Sim. Porque os caras foram e fizeram um negócio ali que, cara, não era o primor do visual, né? A interface não era a melhor do mundo, mas, cara, era o momento. Era o timing Era ali, o timing. Era o começo daquela Exatamente. Agora, se tu vai fazer um site de busca, cara, tá meio tarde, entendeu? Sim. E a inteligência artificial é isso, cara. Eu vejo com paralelo a internet dos anos 90. Excelente. Daniel, para fechar o nosso papo, eu gosto de fazer uma brincadeirinha aqui, né, de escolha assim, entre um e outro, e algumas referências que eu queria pegar com você aqui. Então, vou puxar aqui algumas escolhas para você fazer.
para entender também um pouquinho melhor como você pensa. Então, para você escolher entre um e outro, Porto Alegre ou Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Que sua esposa e seus filhos já te ouçam, né? Exatamente. Falando sobre isso, só aproveitando um gancho, assim, né, dessa tragédia recente, eu queria também só ouvir de você como foi para a PixForce que está lá em Porto Alegre, e um parecer aí de vocês da PixForce, como foi esse momento trágico aí da enchente lá em Porto Alegre. Foi uma tragédia, né? Todo mundo já sabe, né? Foi algo muito triste. Assim, a nossa empresa foi fortemente impactada, porque nossa sede é lá e a gente tinha uma central de hardware, né? Todos os nossos hardware ficavam lá. A gente tinha servidores, tinha câmeras, sensores. E são equipamentos muito caros, né? Então, eu estava descrevendo aquele varredura das árvores na rua, aquilo usa uma câmera que se chama Ladybug, que é a mesma câmera que o Google Street View usa, né? Que você consegue olhar para cima, para baixo, 360. Uma câmera custa centenas de milhares de reais. Tava lá, cara, ficou debaixo d'água. Então a gente, cara, perdeu mais de milhão de reais, assim, o debaixo escritório d'água. da PixForce ficou numa região inundada, né? Ficou no Instituto Caldeira, que é um hub, o maior hub lá do Rio Grande do Sul. A gente gosta de hub, né? Eu falei do Cubo, falei lá. Porque são locais que nos conectam, né, com muita gente. E o Caldeira é excepcional, é um lugar muito incrível. Só que o primeiro andar ele é muito baixo, né? É a cota próxima à cota do Rio e inundou. E nunca tinha acontecido isso. E Porto Alegre, teoricamente, era protegido pelos diques, né? Assim como Holanda também. Só que os diques falharam, né? Esse que foi o problema. Então, pra gente foi muito, muito triste, né? Pô, eu fui lá pessoalmente, peguei o carro, porque não tinha avião, né? Fui lá para tentar retirar as coisas, a gente não podia entrar no local. As pessoas da empresa sofrendo, né? Exatamente. Isso foi pior, né? O material é menor, né? Então, fomos lá, tiramos, depois de muita luta, porque a água ainda estava alta, tiramos. Nós estamos hoje num processo de recuperação, de limpeza do equipamento, estamos recuperando bastante coisa. A gente está bem animado, inclusive. Mas é um trabalho moroso, né? Tem que abrir um componente, limpar, bota na estufa, é uma coisa lenta. Sim. Mas, assim, isso não é nada perto da vida das pessoas, né? Então, teve gente da nossa empresa que perdeu a casa, que a casa foi inundada até o teto. Caramba. O cara mandou a foto assim, pô, tá o pontinho da minha casa. E nunca esperei isso, né? Então, isso deixa a gente quebrado, né? Sim, porque... sim. Não é o dinheiro, é a vida da pessoa, né? A pessoa vai... Tudo dela tá ali e tem que ficar... Um caso específico, a pessoa teve que esperar mais de 20 dias para retomar. Caramba. E aí fica aquele... O que a pessoa vive nesses dias, né? Então foi muito triste. E muita gente sem água, sem luz, né? A gente teve que sair de casa porque o prédio não tem condição, aí vai para casa de parente. Uma pessoa lá da empresa tinha... sei lá, 6 famílias vivendo numa casa, porque cada um perdeu num lugar. Uma casa grande, mas que, pô, começa a ficar difícil, né? Como é que tu vai fazer um home office com um monte de gente falando? Sim. Então, assim, foi realmente triste. Para quem tá ouvindo também, continue ajudando, porque agora é algo que vai sair da mídia, né? Porque agora vai entrar outro tema, vai entrar outro furacão, vai entrar outra guerra e vão esquecer. As pessoas lá estão precisando. Vai demorar meses, meses. Então, quem puder continuar ajudando, ajude, porque o Estado precisa muito ainda. Parabéns aí para vocês, acompanhei vocês aí nas redes sociais, o esforço de todos vocês da PixForce lá para ajudar quem vocês que podem. Até nem é muito parabéns, porque, cara, na hora tu tem que fazer alguma coisa, né, cara? Sim. Você vê uma pessoa... Primeiro, as nossas coisas estavam lá, né? Então, a gente tinha que ir lá. E aí, as pessoas que estão junto, né? Que estão no dia a dia com a gente, né? A gente tem que estar junto nas horas boas e nas horas ruins, né? Certo. Voltando aqui para essa escolha entre um e outro. Você prefere ChatGPT ou Alexa? ChatGPT. Você é do vinho ou da cerveja? Eu não bebo mais. Parou? Parei. Mas quando eu bebia, cerveja. Dos meus. Outra, home office ou presencial? Home office. Home office? Pro nosso caso, né? Tem casos que não dá, mas Sim, pro caso principalmente que trabalha com desenvolvimento, né? Isso... E nossa estratégia é crescimento, né? Então tem que ser home office.
Eu diria híbrido, tá? Mas só deu duas, então... Entre os dois. O híbrido, eu também sou adepto do híbrido. Eu acho assim, o que for melhor para a empresa e para a cultura da empresa. Eu gosto muito do híbrido, porque o híbrido você pode encontrar pessoas. Exato. E eu acho muito importante você ter a oportunidade de encontrar pessoas. Acho que faz muita diferença para a cultura e para tudo. E o que a gente quer é ter núcleos na nossa empresa. Então a gente já tem São Paulo, Porto Alegre e o Rio. A gente está começando. Vamos ter em Rio, são locais que as pessoas possam se encontrar, entendeu? Excelente. Criar um novo produto ou escalar um produto que você tem? Qual dessas duas você prefere? Escalar um produto. Escalar um produto. Eu já fui do criar um produto, tá? Mas é a maturidade, né, que você falou, né? Acho que quem empreende tem muito essa... E que na tecnologia, né? Tu vê um novo problema, tu fica doido para poder criar. Só que a gente, às duras penas, aprendeu que a gente tem que escalar. Né? Isso aí, pra gente ter o sucesso que a gente quer ter, tem que escalar. Perfeito. Uma última não vai fazer não, mas essa aqui eu vou ter que fazer. Você prefere ver o Flamengo rebaixado ou o Vasco campeão? O Vasco campeão. É um dos poucos. Os dois seriam bons, cara, mas o Vasco campeão. Tem muito vascaíno que prefere ver o Flamengo rebaixado. Porque se o Vasco for campeão, a gente vai estar na frente do Flamengo. Então vai ganhar 2 vezes. Perfeito. Algumas referências que eu queria sua, assim, se você tiver em mente rápido, assim, tipo um livro que você gosta. Sim. Tem vários, tá? Mas eu vou falar alguns aqui rapidamente. Kai-Fu Lee é uma referência na área de inteligência artificial. Ele foi um engenheiro do Google, ele é um chinês. Kai-Fu Lee. E ele tem vários livros sobre AI, eu recomendo. Qualquer livro dele de AI é muito bom. Ele é um cara muito preciso, ele está sempre à frente do seu tempo e acertando muita coisa. Tem um livro que é o mantra da Pixforce, pelo menos meu e do Renato, né? E aí a cultura, né, que a gente tenta passar, que é a regra das 10 vezes, ou 10x Rule, do Grant Cardone. É um livro excepcional. E um resumo do livro é o seguinte: se você quer ter sucesso em qualquer área, você tem que fazer 10 vezes mais do que a média das pessoas. Bem interessante. 10 vezes mais. Então, tudo que você quiser fazer, tu quer ser o Cristiano Ronaldo, né? Que é um dos diferenciais. Por que ele é tão bom? Porque ele treina 10 vezes mais que os outros, né? Então, tudo que você quiser fazer mais é 10 vezes mais. E ele traduz isso muito pro dia a dia. É um livro, cara, excepcional, fácil de ler. Pô, legal, você também vou ler. E, pessoalmente, um livro que eu gosto muito é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro que mudou a minha vida, porque, apesar de ser algo tão simples, né, são conceitos muito simples. É um best-seller, né? É um livro que muita gente já deve conhecer, mas ele ensina na prática como você consegue ter relações pessoais e conseguir influenciar as pessoas para o lado positivo, né? Você sempre pode ser para o negativo que positivo. Porque muitas vezes tem essa visão mais negativa da coisa, como se fosse uma manipulação. Não é manipulação. É você levar as pessoas para o melhor caminho. Então, por exemplo, você está à frente de uma empresa, como você vai convencer as pessoas a ir por aquele caminho que você está enxergando que é o melhor? Você é um treinador de futebol, como é que você vai influenciar os jogadores a seguir aquilo que você está falando? Perfeito. Mesmo tem que o cara já... que é parecido, o título, salvo engano, fala de fazer negócios, tem um outro dele que é nessa linha. Tem bastante coisa. Tem de falar em público também. Ele tinha muito foco em falar em público. E eu sou tão fã que eu fiz os cursos. Eu fiz o curso eles têm um Instituto Carnegie, né? Dale Carnegie. Legal. Tem no Brasil, é bem forte no Brasil também, é Instituto Americano. E eles dão vários cursos, e cada curso é um livro. Então eu fiz esse curso desse livro principal, e depois eu fiz um de gestão, que é baseado em outro livro dele também. Então, assim, é excepcional. Recomendo muito. Excelente. Uma série ou filme que você gosta ou recomenda? Eu gosto muito de Matrix. Matrix, sou Matrix fã. é da nossa geração. A nossa geração. Eu assisti no cinema. A gente... Inclusive, esse último eu assisti, eu gostei, assim, mas não é a mesma coisa, né, daquela época. Naquela época foi uma coisa super... E aí, foi uma coisa super novidade, né? Era um pensamento, uma maneira de pensar um filme diferente. Mas eu gosto muito de Matrix. Uma referência de liderança. Pode ser na área, pode ser alguém que você conhece, ou alguém que você vê. Essa eu tenho na ponta da língua, cara. É o Elon Musk. Porque, apesar dele... Eu não acho que ele é um cara perfeito. Inclusive, o livro dele eu recomendo muito, eu não li o livro dele. Do Walter Isaacson. E, cara, assim, excepcional livro. Cara, tem que ler, cara, esse livro. Porque é um livro que foi muito retrato do líder, né? Mostra as coisas boas e ruins. Tem muitas coisas ruins
muitas coisas que ele falhou e falha, e ele admite, ele não é um cara assim, eu sou perfeito, longe disso. Mas tem muitos elementos dele que eu acho excepcional, né? E por mais que as pessoas critiquem ele por várias coisas, ele é um ser humano com problemas como todos nós, só que ele revolucionou uma das indústrias mais antigas e tradicionais do mundo, mudou de cabeça para baixo. Talvez duas, né? Porque a automotiva e a de petróleo, talvez, né? Porque os carros elétricos têm o potencial de mudar, né? A gente não sabe como é que vai ser o futuro, mas o cara conseguiu isso, conseguiu criar uma empresa aeroespacial privada. Isso eu acho que eu acho mais o cara conseguiu ser mais eficiente que a NASA. É um mercado impossível de entrar, né? Você pensar em fazer algo. E o livro dele fala, na verdade, o primeiro livro fala isso, que ele tem duas biografias, né? A primeira biografia que eu li também, ele fala o seguinte, que ele começou a pensar nos foguetes, ele falou, cara, você pegaria uma Ferrari, daria uma volta no teu bairro, depois pegaria, tacaria fogo nela e jogar dentro do rio. Só um louco faria isso. É isso que a gente está fazendo com os foguetes. A gente pega um negócio que é caríssimo, dá uma voltinha no espaço, depois taca fogo. Cara, tá errado. E a pessoa falou, não, mas o único jeito é esse, cara, não tem como pousar. Não tem como pousar. E a história do foguete não dá ré que ele tá mudando, né? Foguete dá ré agora. Agora tá dando ré. Então, assim, sem querer alongar muito, é um cara, assim, excepcional. Tem muitas histórias no livro dele que eu admiro e tento trazer para meu estilo de liderança. Não a parte de tratar mal as pessoas, que às vezes ele exagera um pouco, eu não acho que é por aí, mas a parte do liderança com exemplo, pensar fora da caixa, questionar as pessoas, isso eu acho excepcional. Perfeito. E a última, eu sempre peço uma mentoria para o convidado. No teu caso, eu queria pedir para você passar uma mensagem para o Daniel de 20 anos atrás. Qual mensagem você daria para o Daniel de 20 anos atrás? E que com certeza vai servir para quem também está começando a pensar qual seria essa mensagem. A mensagem que eu daria para o Daniel é o seguinte, empreenda e não demore muito, comece já. Porque se eu tivesse começado 20 anos atrás, eu ia estar mais à frente do que eu estou hoje. Então, tenha coragem e empreenda. Tá certo. Isso aí. Daniel, muito obrigado. Foi ótimo o papo aqui com você. Valeu, Luciano. Eu agradeço. Foi muito bom. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido esse bate-papo incrível tanto quanto eu. Para ficarem por dentro de mais conteúdos como este e não perderem nenhum episódio, sigam a Business to Science nas redes sociais. Vou deixar os nossos links na descrição do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receberem as atualizações em primeira mão. Até a próxima e muito obrigado por fazerem parte dessa jornada com a gente. Obrigado, cara. Valeu. Foi muito bom, cara. Maneiro. E quando é agradável a conversa, né, cara? É que eu falo, assim, é uma pena que tem que acabar, né? Porque por mim, cara, a gente vai embora aqui...